O compositor Jorge Benjor cantou certa vez que dinheiro é só um pedaço de papel. Acontece que por esse pedaço de papel o homem foi e ainda é capaz de enganar, seduzir, humilhar, matar e até, pasmem, trabalhar. Essa invenção que veio para facilitar as trocas foi se modificando e se tornando cada vez mais impalpável. Primeiro começamos trocando os bens por outros bens, depois instituímos um pedaço de metal redondo como moeda e depois veio o papel e hoje as transações acontecem em chips de celulares e computadores espalhados pelo mundo em uma dança louca de zeros e uns que podem valer bilhões. Apertem os cintos e escondam as carteiras que o assunto de hoje é grana, bufunfa, faz-me rir, gaita, brejaúba, enfim, o dinheiro. Para falar sobre isso estou aqui com meus queridos amigos Arthur. A questão de dinheiro já estava pagando conta aqui no seu. Tô mandando comprovante, ó, né? Mentira, comprovativo, tá vendo? Arthur Machado. E aí? Temos aqui o nosso Lucas Onogato. Especialista em dinheiro. Especialista em dinheiro. E o nosso agente financeiro, Carlos de Freitas. Que tá lançando um curso sobre Dinheiro como na ficar mão rico. é vendaval. É isso. É o nome do curso. Como é que é? Como é que é a relação de vocês com dinheiro em geral? Minha relação. Sim. Como é que é? Como é que é, Lucas? Você A minha gosta de relação é dinheiro? meio tipo amor platônico. Bem à distância. Assim. Eu olho pra ele e falo, nossa, como ele é lindo. A minha, Mas não me dá a menor bola. a minha é uma relação tóxica. O amor, ele só me bate. O meu nunca sobra e quando sobra alguém precisa de ajuda, daí deixa de sobrar. Tô aí. Fica cagando virtude assim. Não, O tempo as Já te deu pessoas dinheiro? pedem. Nunca ganhei um Não. real dele. Eu vou dizer, Você não pediu. eu vou dizer que um dia ele já me ofereceu, falou que você tá precisando. Vou falar a verdade. Olha aí. É duplinha, você tá ligado, né? Não, É não, duplinha eu não dos vou, eu não virtuosos vou aqui no mentir quinto. aqui. Não, Ele só virtuoso oferece, é ele, eu não tenho nada a Você ver vê com como isso. ele só oferece pra quem não precisa. É, exatamente. Claro. Claro, eu Um dia não eu sou... tava meio- não sou- Assim é fácil, né? não sou doido. Não, é que eu tava com medo dele cair na mão do banco. Eu falei, não. Ai, Não, cara, vamos- os agiotas. Foi, Não, cara, obrigado. Quer que eu faça? Deixa eu te dar o. Tem uns 8 Não, bancos aqui que você pode conversar É com que- eles. É, bom. Não, mas eu nunca sério, agora, eu nunca, assim, grana, nunca foi um fim pra mim, nunca foi um negócio assim, nossa, eu preciso fazer isso pra ganhar. Eu sempre fiz a coisa e o dinheiro vinha, nunca vinha, né? Não, já veio, algumas vezes veio mais, outras menos, mas nunca foi um fim. Tem gente que vê dinheiro meio que como o final das coisas, né? Mas, gente, eu acho que a Bastante grana, gente a grana hoje em dia. virou, é até meio óbvio começar por isso, mas a grana virou o grande ídolo, sim, objetivo final da nossa época em tudo que é lugar, né? Da escola, tudo que é lugar, o cara fala, ó, o objetivo é você ganhar dinheiro, né? Então, hoje em dia, tudo gira em torno do Você dinheiro. desde pequena criado para que você possa fazer dinheiro. É isso. quando eu era Fazer criança, não, é pra você viver em função do dinheiro. Em função né? do dinheiro. Quando eu era- Pra criar, Pra você pra ser um fazer trabalhador, dinheiro é vamos difícil. dizer assim, você ser um- No Brasil se cria muito mal para as pessoas fazerem dinheiro, né? Se cria para você viver em função do dinheiro, de qualquer maneira. Aliás, em função daquele dinheiro fácil, né? Não pelo dinheiro do esforço. É. Né? Você vê assim, o dinheiro como resultado de algo que você fez, que é o que eu falo. isso não é o foco, né? É o dinheiro pelo dinheiro aqui. E o oposto também acontece aqui, né? Esse nojinho também pelo dinheiro, né? Assim, Mas geralmente o de cara- quem tem, né? É engraçado porque geralmente quem tem nojinho. É fácil ter nojinho assim. Vai ver lá em casa se a gente tem nojinho. Assim. Eu já vi um outro fenômeno que é muito engraçado. Era um cara, um rapper rapper underground, assim, e por algum motivo tava no meu círculo de pessoas conhecidas. E aí ele postava lá uns rap, ruim pra danar. E ele falava, não, o dia que me oferecerem dinheiro pro meu rap eu paro. Porque ele tinha essa noção de que a partir do momento que ele recebesse alguma coisa pra fazer aquilo, ele estaria sendo corrompido pelo sistema capitalista e o rap dele deixaria de ser um rap puro sobre as questões sociais e o cacete. Então rola esse lance que é de inspiração anticapitalista, marxista. Enfim, alguém tentou comprar aquela porcaria? Duvido. Então, É fácil ter esse discurso quando ninguém quer comprar. Né? Até o cara chegar com o cheque, ele fala, bom, veja bem. não me vem. Corta a cena, o cara tá lá em Hollywood. Até porque não é se vender, né? Se o Você cara é fazer o seu talentoso, trabalho, exatamente.
Exatamente, você Exato. está fazendo o seu trabalho. Eu acho engraçado, os marxistas, eles perdem essa dimensão de que às vezes todo mundo ficou feliz. O cara que pagou, o cara que recebeu e o cara que... Sim, Né? acha que é tudo uma relação de Às vezes dá exploração, certo. Acho que todo mundo foi alienado dos E- meios é, de e produção, que o- do valor de produção. sabe? Não, e tem uma parte na crítica marxista que de fato, ela tem alguma razão, né? Que ele fala lá da alienação do cara em relação ao trabalho, e acontece uma coisa o cara não sabe, às vezes ele está trabalhando, né, numa coisa que é um pedaço tão micro de um processo que ele não vê qual é o valor daquilo, como aquilo afeta as pessoas e por que aquilo tem algum valor, né? E ele meio que trabalha porque eu tô fazendo isso aqui para receber uma remuneração. Tem o lance da fetichização mesmo, né? Das pessoas das relações entre as pessoas passarem a serem vistas como relações de troca, o famoso tempo é dinheiro. Você tá gastando seu tempo com a pessoa, você tá deixando de ganhar algum dinheiro, né? Mas quando você está Mas trabalhando, você está vendendo o seu tempo para aquela Também pessoa. tá, Mas exatamente. só, essa crítica marxista não é, ela não é, o que fala, eu entendo o que você falou, mas não é bem isso. Ele fala assim, cara, o problema não é que o cara não vê o propósito do trabalho dele. Isso. Sim. É que Isso não até seria um aquele problema. processo micro que ele está fazendo, o valor que ele agrega, isso que o marxista faz, ele tá não na mão recebe. Isso. Então ele recebe só o necessário, o mínimo necessário para subsistência, que acaba sendo negociação, né? E ele fica totalmente alienado da sua capacidade de obter o valor adicional, o excedente de valor do seu trabalho. A treta aí parece, para mim pelo menos, que tá no fato de que o marxista ele fala que, olha, esse trabalho ele tem um valor objetivo, né? Não são as pessoas que dão valor segundo as suas necessidades, né? É como se tudo tivesse um valor agregado. Quanto mais trabalho você põe na coisa, mais valor ela tem. Eu acho que a grande safadeza do Marx, nem só todas essas críticas, é ele partir do princípio que a base da sociedade, eu falei isso em alguns programas, vou falar de novo, vou tentar melhorar minha dicção para não receber tanta briga, vou falar de novo, é que a base da sociedade é financeira e não é moral. E aí ele Exato. traz a discussão para o negócio, olha, cara, o problema de toda a sociedade é a alienação do trabalho, o valor do trabalho, e a partir daí se discute em torno do dinheiro. Então é uma grande pilantragem, porque claro que o dinheiro é importante, claro que você dá É acesso... bom pagar as contas, né? E ele tem uma parada, é o seguinte, Trelli, que é o dinheiro, ele te dá acesso, no final das contas, o que é o dinheiro? Você pegar a nota de 100 reais hoje, eu nem sei qual é a nota, não tem Não tem mais nota. Não tem mais nota, Você mas dá era o dois que cliques era? no celular e paga. Mas antigamente era uma garopa, não é isso? Era uma garopa, né? Não era um peixe. Não, era um peixe. Era um peixe, Peixinho, era um peixinho. peixe. dos R$100, né? Não sei. Tem um real, Guará acho que agora. Ou o dólar, que é o Não, agora não presidente tem garopa. americano. O dólar Não, mas tem é o um presidente maçom lá, americano. Mas é uma nota, né? Então aquilo aí, na verdade, é uma promissória. O governo dizendo, ó, vem aqui que eu te dou algo equivalente ao que você está, né, um valor referencial. Quer dizer, você trabalhou para ganhar isso aqui, eu vou te dar algo que tem esse equivalente desse negócio. Mas é uma promissória. Então, assim, no final do dinheiro a gente briga por uma coisa que é totalmente uma fumaça, né? Que é a promissória, que é o governo dizendo, ó, eu te dou. Mas é, de fato, o dinheiro te dá acesso a você poder ter bens de circulação ou você poder realizar os seus dons, porque ou fazer o seu trabalho melhor, aquele negócio, você é músico, artista, né? Pô, se você tem dinheiro, você pode comprar uma guitarra melhor, Exato. você pode comprar um equipamento Sem melhor, dúvida. então ele ajuda a potencializar o seu dom, Pode ter mais Ou tempo não. para estudar, menos tempo para se preocupar em trabalhar. comprar Claro, livros melhores, comprar livro, ter mais acesso, livro que você mais quer não acesso, tem, Fazer então cursos. ele potencializa. O problema é quando ele vira o Vira o teu fim. dono, né? O dinheiro pelo dinheiro. E eu acho que essa é a safadeza do Marx. Porque ele, no final das contas, ele transforma tudo num... É que nem o identitarismo. Ele transforma num negócio sectário, luta de classe. É a gente brigando e tal. É um pensamento de luta de classe, né? Não, e aí você olha para a realidade e vê às vezes um cara que não ganha muito dinheiro e que é um, sei lá, um marceneiro e que tá lá na coisinha dele fazendo os seus Marceneiro trabalhinhos. hoje ganha bastante. Não, e o cara bem. ganha um dinheirinho, mas não é um milionário, entendeu? Ele não é o empresário cheio da grana que o Marx ataca. Ele é o cara que faz a manufatura ali. E aí o cara tá feliz da vida. E o dono da empresa, que nos olhos do Marx é o cara, é o Malvadão. opressor, malvadão, tá todo ferrado, com brigas de família, com não sei o quê. Ou seja, o valor não é o dinheiro. Uma pessoa... Por isso que hoje você vê, e foi uma das coisas que eu ensinei para os meus filhos desde bem criancinha, assim, quando falava assim, essa coisa identitária e tudo. Eu falava, cara, o cara pode morar num palácio e tá numa cadeira de roda, ferrado, que não consegue fazer nada. E esse cara pode ser mais feliz ainda do que o cara Sim. que tá... não é porque ele tá no palácio ou na cadeira de roda, não é Sim. porque ele tá no...
isso tudo é muito maior do que Mas ter é mais isso. ou ter menos, ser rico ou ser pobre, ser negro ou ser branco, tudo, a vida é tão maior do que isso que você não consegue medir, e o marxismo achata a vida humana para só dinheiro e agora para a identidade, que é uma coisa estúpida, porque Mutila, basta você olhar para o cara que está do seu lado, qualquer Não, pessoa que tá se do seu você lado. colocar na justificativa mais material e imbecil possível, imagina o cara, ele é rico, ele tem dinheiro pra caramba, ele não tem nenhum problema financeiro, deu uma enxaqueca nesse desgraçado, ele vai passar o dia mal. A mulher brigou com ele, se ele tem uma mulher, ele vai ficar deprimido. Exato. Não tem coisas que... E às vezes o cara tá lá morando. Claro, a miséria É total uma é merda. ruim sobre qualquer aspecto, porque já é uma coisa, já é um mal em si. Mas você é um pouco acima do miserável, você já né, tendo um mínimo para viver, um mínimo de comida, um mínimo de. Você consegue, às vezes, ser mais feliz. Aliás, muitas vezes, né? Porque o que a gente vê de briga, Succession, né? Você vê aquelas coisas. É o que ele falou, a questão não é financeira, é moral, né? Quando você estabelece exato. como financeiro, você vai olhar para a sociedade e vai ver quem está com mais dinheiro, já pressupondo que essa pessoa vive melhor, vive mais feliz. Né? Você vai hoje, por exemplo, para o mundo hedonista que a gente tem, o mundo narcisista, na verdade, mais do que hedonista é narcisista. Da rede social, você olha lá, as pessoas têm o tempo inteiro que mostrar que elas fazem viagens, que elas fazem isso, que elas estão aquilo, não sei o quê. Por quê? Porque elas estão o tempo inteiro querendo mostrar que isso já é um valor intrínseco à felicidade dela. No fundo, o que elas querem dizer, nossa, olha como eu sou feliz. Né? E a felicidade agregada ao quê? A ter ou fazer ter, algo. né? Até o parecer que tem. engraçado. O parecer que tem. Mas é isso, justamente esse O ponto. cara paga $35 a hora para tirar foto dentro de um jato que não decola só para fingir que tem um jato. Que tá, olha lá. E aí, o que falta nas pessoas? Essa imaginação, né, cara? Porque pensa você na viagem mais legal que você já fez. Pode ser aqui para São Vicente, sei lá, se você não viajou muito. Mas a viagem mais legal. Teve um momento que tava calor, teve um momento que você tava... Nunca é aquela viagem que tá no Instagram, entendeu? Não Teve é. um momento que você tava cansado, porque, puta, andamos o dia inteiro. O voo atrasou, não perdeu a mala. Exatamente. Então, assim, essa coisa de você materializar, tudo ficar no material, você realmente perde a dimensão. Mas voltando Fala. Não, eu ia falar que, inclusive, essa questão que você falou do empresário, lá do cara não dorme, ela tá no Eclesiastes. Ela tá em Eclesiastes. Você pega lá e fala assim, às vezes o cara que tem dinheiro, mas ele tá distante da vontade de Deus, ele fala assim, esse cara tem dinheiro, ele dorme muito mal. Tá lá em Eclesiastes, ele dorme muito mal. Porque esse cara tem uma série de problemas que o dinheiro traz. O dinheiro traz problema também, não traz só, ele traz problema. E aí o trabalhador que só fez o dele e tá numa troca justa, jantou e tal, tem um sono bom. E também não quer dizer que isso não é uma romantização da pobreza, longe disso. E nem falar que todo rico é infeliz, né? até Tem uns ricos felizes. No versículo embaixo ele fala, o rico que está na vontade de Deus, o cara que sabe, entende que ele não é o dono desse dinheiro, que ele é um mordomo, ele está administrando, que também não é para chegar e sair distribuindo quem quer, que nem o Silvio Santos, quem quer dinheiro. Joga aviãozinho. Não é isso que Deus quer, então Não ele é quer isso, exatamente. que tenha uma correta gestão, inteligência, né? até para fazer entrar em circulação mesmo, né, para que você possa potencializar os dons de cada um dentro da vontade de Deus, enfim. Esse cara também tá feliz com a grana que tem e é um rico saudável, digamos assim, um rico que vive em paz. Essa que acho que é a grande questão, é você saber entender que você não é mordomo desse dinheiro, e que não tem nenhum problema você usufruir dele, porque é bom você usufruir dele, Deus quer que você usufrua, mas ao mesmo tempo você também tem que saber gerir esse dinheiro, né? Porque ele não é seu, você vai embora. É a frase mais batida do mundo, é verdade, né? Você entra peladão, sai peladão. Não vai. E hoje pode ser dinheiro zeros e uns, pode ser dinheiro. Você vai ser enterrado sem ele, de qualquer jeito. E tem um lance aí que tá, inclusive, na nossa pauta, que tem essa história. De fato, o dinheiro ele é um facilitador, né? Imagina que você é um músico. Você quer interromper? Que pauta? Eu não recebi a pauta. Eu queria fazer Tá no grupo, mais né? uma Você vez tá no momento, grupo. Não, uma Daniel queixa falou que te pública. mandou. Não mandou. Eu queria fazer uma queixa aqui, registrar que de novo você recebeu a pauta.
Eu recebi Tá a vendo? pauta. Tem gente que é Eu excluída recebi a aqui. pauta. Você acha que não tem Daniel exclusão te no mandou a treinamento? pauta, ele Tem disse. Eu exclusão confio no no Daniel. treinamento. Eu confio em quem? No Carioca ou no Daniel? Eu confio Não, no Daniel. você tá Acho que vendo você que mais não um é. momento Meu de avô já preconceito, dizia. Cariocofobia. Carioca safado, amigo do Lula. Ó, cariocofobia do Lula, Sacrão. Aí, Cola aqui, caraca, velho. Começou a ofensa. Na edição Da vocês vão ver fobia à agressão. o direito de resposta do Daniel vai estar na edição. Vamos ver. A gente confere pra ver quem tá com a... Vai. Tem um Vai, ponto que é. Vai ter o VAR. Não, O dinheiro- começar... Da onde veio... Por que o homem inventou esse negócio aí? Era isso? Interrompeu? Tá tudo Não, bem. ele quer falar outra coisa. Nada, cara, ia começar agora. Você tirou... Não, é que era a Porra, pauta, ele falou. Não, mas, eu falei, o negócio tá na pauta, porque o dinheiro de fato ele é um facilitador. Imagina você, como um músico, precisando. Qual é o caminho pro músico conseguir um prato de comida sem um meio de troca comum? Pô, aquele cara tá precisando de uma música, mas ele não tem um prato de comida pra me oferecer, ele tem, sei lá, uma tigela. Aí o dono da galinha quer uma tigela, mas tem. O Complica. escambo tem as suas dificuldades, mas tem um engano aí que é justamente essa noção que a gente tem, que é tanto. Do pouco que eu estudei de economia, tanto os liberais quanto os socialistas contam a história da economia mais ou menos do mesmo jeito, né? Ah, você tinha uma sociedade de escambo, o escambo era assim, assim, assado, aí veio o dinheiro. Os liberais costumam dizer que, ó, isso é legal, porque possibilita a divisão de trabalho, facilita a divisão de trabalho, otimização, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E os marxistas tratam com, os socialistas no geral tratam com alguma ressalva, mas tem um estágio anterior a esse, que é tratado por alguns sociólogos, o Marcel Mauss, acho que é isso aí, é o principal, é isso aí. De novo, por que eles têm direito a papel e caneta e a gente não tem direito Tem, a porque caderno? A gente também não precisa disso. Eu não tô sabendo. Ah, boa. É só ter. Que ele Vou trazer no próximo programa. traz... Antigamente, vocês não sabem, hoje eu tô rebelde. Tinha uma polícia aqui que ficava Tinha, na prévia, tinha. entrava, não podia ter celular. Isso passou. Tinha isso aqui, não pode Acabou. Você papel. não passou? Foi Cara, pra Portugal, perdeu o lugar. Ah, então. E aí... Acabou a polícia, não foi? Foi pra Portugal a polícia? Polícia. Ela foi? Não, a polícia foi Não, para tinha aquela Araraquara. polícia ficava aqui atrás, Araraquara, né? foi Ficava para aqui Araraquara, atrás, perdeu ficava, lugar. pô, É, não não, podia cada dar um no negócio. papel, não podia estar com Não, isso, era não um podia inferno. celular, não podia sentar assim, não podia sentar Na verdade assim. pode tudo, tem até fita isolante. Olha aí, cara. Bota aí, bota tudo aqui, bota aqui. Agora Vou tá botar tudo, um. meu. Bota Então botou o caneta celular aqui, Bic, senão eu vou vamos continuar botar. pagando conta. Virou bagunça esse negócio. Pô. Aqui, ó. Mas enfim, aí você tá falando do Marcelo Maus. Isso, que ele Não fala... pra tanto. Pronto. Ele fala do... tá rebelde. Que absurdo. Overreact. Que Overreact. absurdo. Ele fala sobre a... tem um ensaiozinho dele que chama Reflexões sobre a Dádiva, que ele fala sobre como em algumas sociedades primitivas, em várias delas, você tinha não um ambiente de escambo, mas era de troca de presentes. Então as pessoas, elas viviam juntas e o cara ia lá e oferecia um presente pro outro. E o que... Como funciona o Congresso, assim. Exato. Mas, porque o que acontece? Quando você dá um presente pro cara, né, e estava ali dentro da teoria do que era dádiva, você entrega algo de si pro cara e ele recebe algo de você, ele fica com uma espécie de uma dívida, né? E naquela dívida ele se cria um vínculo e as pessoas passam a se ajudar, porque acontece, todo mundo aqui já deve ter tido alguma relação de amizade que, pô, tu sai com um cara, de repente o cara tá sem dinheiro, você paga, ou ele tá com algum dinheiro, mas você paga o almoço e de repente o cara paga. Aquela promiscuidade. Eu e o Ninguém Daniel tá fazendo já conta, tipo, ó, eu tô devendo tanto pro fulano porque ele me pagou. Se cria um laço mais ou menos organicamente. Sim. E normalmente essas trocas, inclusive tem depoimento de jesuítas, de missionários diversos, que o cara às vezes ele salvava a vida do indígena e a reação do indígena, ao invés de agradecer, era pedir uma coisa que ele estava carregando de presente. Fala, caramba, salvei tua vida, tu tá pedindo um negócio? Os caras demoraram para entender que era porque o cara falou, você me salvou, eu gosto de você, eu quero criar um vínculo. Né? Então quando você entrega o presente, você cria esse vínculo. Você sabe que eu vi que o Trey levantou a bola aqui, porque a gente vai ter um edit que a gente fala um pouco da história do dinheiro, que é o dinheiro, algumas coisas, depois você vai ver. Mas você sabe que essa teoria, que é a teoria da permuta, ela tem um problema. Que ela era lógica, toda bonitinha, né? Pô, começou a permuta era difícil, as pessoas trocavam, porque parte do princípio, inclusive, assim, nem você falou, o teu cachorro, o cara já tem a tigela. Mas, tudo bem, quem é que fez a tigela? Como é que foi feita a tigela? Com que dinheiro? Qual foi o capital e tal? Enfim, do início, qual foi essa produção? Mas é que a permuta, e da permuta vira o dinheiro, é partir do sistema de crédito. Ela só tem um problema. A etnografia, que tem a ver com a antropologia, né, os estudos não tem registro disso. Ao contrário, você tem registro de dívida. A ideia, na verdade, que surge a permuta com dinheiro, ela é o contrário. Né? A teoria do crédito é muito mais explicada pela etnografia, antropologia, do que a da permuta. O que nasce primeiro é a dívida.
Por isso é interessante você estar falando da questão Do presente. A economia nasce com um sistema de trocas, mas com dívida. Sim, leva isso aqui, cara, leva, vende, ou você precisa, depois você me dá outra coisa. E essa permuta, ela, na verdade, ela nasce assim no sistema de contabilidade. Porque aí você não trocava na hora, você não precisa ter na hora o que o cara precisa. Ela tem uma incoerência que é a necessidade, a incoerência é uma dificuldade, na verdade, que é a necessidade da dupla vontade. Para eu querer o seu cachorro, você tem que querer meu gato. Então, você precisa de uma dupla vontade para ter permuta. E às vezes não necessariamente você tinha alguma coisa que interessava a pessoa. Então você precisava ter. Imagina que inferno que devia ser uma convivência. Claro, é inviável. Só que o Adam Smith, aí que é interessante essa parada, porque agora os liberais vão loucura aqui, porque isso aí, todo livro de economia começa com essa história. E tem um trabalho de um economista que publica isso em 1913, ele começa a dizer, cara, essa história não tem fundamento etnográfico. Mas o liberal precisa da história, começa com o John Locke e o Adam Smith, porque outro dia eu estava até discutindo não, né? Tô tendo um seminário aqui com um cara, fiquei ouvindo ele, né? Ah, nossa. Aqueles forçados que a gente é obrigado a ouvir. Mas o cara começou assim, não, porque eu vejo o direito natural começa com propriedade privada que não é positivista. Você fala, não é positivista. O cara fala assim, ó, essa propriedade é minha, não é positivista. Não, é o direito natural. O cara falou, não, é minha. Eu decidi porque até ali é natural. Eu preciso de 2 hectares de metro quadrado, né? 2 hectares de terreno. Não é, óbvio que é positivista. Então, a ideia é que a sociedade, que é o erro do Adam Smith, começa com a propriedade privada, é uma forçação de barra. Agora, me impressiona o cara nem questionar essa besteira. Apesar de eu sou mega defensor da propriedade privada, tá? Mega. Só que ela é positivista, pô. Você tem que saber de onde ela veio, né? Não adianta só porque você defende um negócio. O direito natural. Aí o cara fala, Deus me deu a propriedade privada. Que besteira, né, velho? Mas que besteira. Mas dentro desse sistema tem uma relação de confiança, né? Então, quanto maior é a confiança entre as pessoas, mais tranquilo é lidar com esse sistema. Se você tem uma outra sociedade ou uma pessoa que está perto, na qual você não confia, a troca ela passa a ser mais contabilizada desse jeito mesmo. E Sim, como a gente vive no pecado original, né, é natural que, fora da graça, as pessoas vão se degenerando, vão ficando cada vez mais sacanas e menos confiáveis. Em algum momento, esse lance da troca, ele acaba ficando burocrático desse jeito, mais pesado desse jeito, e é aí que entra esse mesmo sociólogo, ele fala sobre como com tribos que eram menos confiáveis, né, você tinha essa relação de, olha, eu vou te dar um negócio para você confiar em mim e eu espero coisas de volta. Era mais explícito. Não era tanto essa de, ó, tá aqui para você e a gente se resolve depois. O crédito. Né? Exato. E hoje em dia, quando a gente vê a forma como a gente lida com as trocas, né, o dinheiro, que é o que daria a segurança máxima, que você vai ter alguma coisa de volta, é transacionar ali na hora. Você entrega um negócio e pega um outro com valor pré-acordado. É uma forma de lidar com pessoas que você não confia em nada. Né? Você não precisa confiar no cara. Não, mas olha só, não acho que pelo tamanho até da sociedade, né? Mas também veja, não é que necessariamente o dinheiro, porque é interessante o seguinte, cara, o dinheiro é um título de dívida, tá? Então, na verdade, eu não acho que ele diminui a confiança. Eu acho que ele até evidencia essa confiança. Eu estou dizendo o seguinte, imagina, eu pego o negócio do Trielli, o Trielli fala assim, cara, olha só, eu não preciso nada seu agora, mas me dá aqui um papel dizendo que sim, você tem um dinheiro para receber, que eu tenho dinheiro para receber, porque eu vou usar isso com o João. Vou dizer, cara, o Arthur tá me devendo isso lá, pega dele. Então, o dinheiro tem essa função. Você pensar o seguinte, e como ele forma mercados, é uma dinâmica interessante, cara. Imagina uma espécie de buffer, assim, entre as pessoas, tipo, um certificado, né? No final de contas, o dinheiro é um certificado. Você sabe que se você bater na porta do Banco Central, ele vai te dar. Ele vai te dar alguma coisa, ou você vai poder compensar imposto. Porque no final, é uma das teorias que é compensar imposto, que é muito interessante, que é o seguinte, imagina um exército, como isso forra mercados. Né? Imagina que você tem um exército de 50 mil pessoas. E aí você precisa alimentar esses caras, etc. Pô, mas só levar a logística de comida, né, para esse já é um outro exército. Aí o que você faz? Você entrega um papel, uma moeda de ouro. Você fala, irmão, se vira aí. E aí você começa a cobrar imposto. O que vai acontecer com as pessoas em volta? Todo mundo vai querer disputar aquela moeda de ouro. Haverá uma mobilização de todas as pequenas cidades para o quê? Prestar serviço para esse cara, porque em algum momento serei taxado, porque estão me oferecendo proteção e a forma de eu pagar por essa proteção do Estado
é através do imposto, né? Eu preciso pagar imposto. Então, naturalmente, por causa daquela moeda de ouro que eu mesmo inventei, ou do papel que eu inventei para aquele exército, as pessoas começam a prestar comida, etc. Tanto que, quando você vê as cidades que se desenvolveram no mundo, os mercados foram através, né, do exército, de onde passava, ou das rotas, e aí, portanto, das rotas comerciais. Né? Então, o dinheiro, ele tem um lado de mostrar uma confiança. Cara, isso aqui vale alguma coisa, né? Vale meu bicho, né? Vale o que está escrito. Mas vale o que tá a escrito. confiança... Cenzão, toma. É mais a confiança no emissor do que entre as pessoas que estão trocando nesse caso. Não deixa de ter. Você recebe o negócio, cara, tá ali. Cara, me dá. Eu acho que é uma questão de agilidade, porque facilita, né? Olha, isso aqui busca ali, pega, então já cria uma coisa de agilidade. Não tem a questão da confiança. Não tem, mas tem, acho que o sociólogo que você está falando deve ser aquele Alain Peyferit, né, que fala da sociedade de confiança. Não, a tese dele é justamente essa, meio assim, quais são as sociedades que mais avançam? São aquelas em que a confiança entre as pessoas é maior. Por isso que ele diz que a sociedade americana, passou todo mundo. Porque lá o nível de confiança é radical. Por exemplo, o serviço que você me presta... Já foi mais. Hoje eu não moro lá, não sei te dizer, mas assim, durante muito tempo foi, né? E você tinha essa coisa, eu sei que o serviço que você está me prestando é um serviço genuíno e decente, você não está querendo me passar a perna. Olha a diferença aqui no Brasil, por que a gente estagnou? Você porque chama o o tempo cara e inteiro se pergunta se ele vai vir. O cara te atende bem, você começa a desconfiar, você fala, pô, tem coisa errada. E o que você está falando, cara, vale... Os caras estão querendo me dar exatamente o que eu pedi? Exato, tem algo errado. Tem coisa errada. Tem algo errado. É até importante, cara, porque no final das contas, porque durante muito tempo, eu não sei se é cultural, tá? Mas aí tem dois pontos que eu queria botar, mas durante muito tempo nós mesmos tínhamos mais confiança num americano do que no próprio brasileiro. Então você aceitava o dólar e falava assim, se eu for lá, esse cara não vai passar a perna. Esse cara lá é confiável. Né? Mas era então eu mesmo, confio. né? Se você pensar bem, cara, a chance de você tomar um golpe aqui era muito maior. Hoje em dia menos, os americanos aprenderam bem. Eu não sei como é que é o americano em relação ao resto do mundo, porque, né, para chegar onde eles chegaram, também eles deram... Não é que não tinha, né? O bonito na Sempre história dos Estados teve. Unidos é, inclusive, que eles foram grandes quebraram barreiras do copyright, né? Copiaram e nunca... Só que quando eles copiaram, quebraram as barreiras, inclusive, quebraram a forma... As patentes, desculpa, por exemplo, da Inglaterra, copiavam descaradamente. Era uma China da época. Só que quando eles ficaram bons, eles investiram em arma e falaram, agora ninguém pode mais fazer isso. Eles roubaram. Eles roubaram pra caramba. Roubaram, copiaram, fizeram corrupção. Mas aí depois ferraram muita gente. Eu acho que aí a gente tem que separar o Estado da sociedade civil ali. Né? A sociedade civil, o que eu tô falando assim, talvez o Estado americano seja menos confiável que o brasileiro na história. Mas em geral, o negócio entre as pessoas ali no chão ali funciona melhor, porque eu não acho que funciona mais tão bem hoje, mas é aquela história, quem que tava falando, eu fiquei chocado que lá na Coreia do Sul o cara guarda o lugar com o celular na mesa. Vou guardar meu lugar na minha mesa com o celular. Você faz isso aqui, cara, não tô falando de você fazer isso num lugar ruim, você faz no centro de São Paulo. Uma vez a minha senhora deixou a jaqueta dela por 3 minutos numa coisa de um shopping, que é um lugar que teoricamente vai a pessoa, mas perdeu. Acabou. 3 minutos, cara. A gente saiu da mesa, foi lá, voltou, não estava mais lá. Então, assim, não é normal isso. Não deveria ser normal. Não é normal. Esse tipo de desconfiança. E a questão da confiança tem um lado importante do lado jurídico, porque isso você percebe, por exemplo, quando a gente fala de segurança jurídica. Muitas pessoas confundem que segurança jurídica é a previsibilidade das decisões. É previsível. Não é só que ela é previsível, mas que ela vai acontecer. Isso ocorre nos Estados Unidos. A justiça é confiável. O cara tomou a decisão, vai acontecer aquilo. Entendeu? Você sabe que se você não pagar, você vai acontecer isso. Se você também tiver um dinheiro para receber, você vai receber. Isso serve para direitos e deveres também. E acho que até por isso facilita o cara fala assim, eu não vou criar dor de cabeça, ter que levar essa instância, então vamos resolver aqui entre nós, entendeu? Né? Porque você sabe a dor de cabeça que vai ser se for para Mas calma, vamos resolver tudo é aqui. muito evidente. Por exemplo, aqui é interessante que a gente fala, a gente também não quer alimentar a ideia de que acontece isso porque o cara fala assim, então eu tenho dinheiro para receber, e aqui no Brasil é injusto. Porque o problema não é só injusto, é injusto até mesmo para o empresário. Claro, porque é o seguinte, o cara fala assim, você tem uma SA. Geral. Uma SA. Então assim, o trabalhador sabe que a SA é uma sociedade anônima e, portanto, só é garantida pelo patrimônio da empresa. Acabou. Aí no Brasil inventaram a desconsideração da personalidade jurídica no caso de fraude. Aí você fala, no caso de fraude tudo bem, o cara está usando uma empresa fingindo que uma coisa é outra. Tudo virou fraude. Então o cara fala assim,
tudo virou desconsideração. Isso não é segurança jurídica, exato. isso é carnaval de juiz tentando fazer populismo judicial, entendeu? Que é o que Não. virou o Brasil. E a então, questão da justiça. Mas lá não Então, funciona o assim. dinheiro em si, o dinheiro, eu acho que se você pudesse Mas, trocar uma cerveja, palavra do que é o dinheiro, ele. Não existe dinheiro sem confiança. Não existe A dinheiro sem confiança não. é a coisa principal. E não existe confiança sem justiça confiável. Porque, por exemplo, Sem um amanhã... sistema confiável, Sem um né? sistema Um de sistema justiça confiável. confiável. Porque, por isso que o dinheiro vale menos em lugares que a justiça também não é confiável. Porque, assim, Exato. se Claro. você... Não só no caso... Porque a gente sempre pensa assim, o cara vai investir, aí vai vir um imposto, aí vai vir o fiscal. Não é só isso. Existe também uma questão da segurança. Porque se o governo, através da justiça ou através do que ele quiser, ele fala, amanhã eu vou confiscar a sua poupança e amanhã todo mundo tem 50 mil na conta, como o Collor fez aqui Pois no é. Brasil. Nossa Cara, Senhora, isso é uma coisa assim, não dá pra confiar. Não dá pra Cara, confiar. só é por E isso você que- vive, cada dia é um dia. Você não sabe se aquele dinheiro que você tem, você tem. Você não sabe. Não, o ponto que eu estava tratando não era que o dinheiro gera desconfiança, é o contrário. É que o dinheiro, ele pode ser uma consequência, esse meio de troca mais frio, por assim dizer, que não depende tanto da relação interpessoal entre as pessoas, pode ser uma consequência da desconfiança entre as pessoas, a adoção desse meio de troca em relação aos outros, e ele troca o alvo da confiança. Você não precisa confiar tanto no sujeito com o qual você está trocando, quanto no sistema, entendeu? Então é mais o intermediário, o sistema financeiro, o emissor, Mas olha só, de certa coisa. maneira, isso também é um discurso meio contaminado, uma premissa intelectual liberal, não que eu discorra dela totalmente, tá? Mas a ideia de que o Estado é um ente separado da sociedade. Porra, ele não é. Entendeu? O Estado você não chama ele aqui para tomar um café. Vamos tomar um café, eu queria sair com você hoje à noite e tal. Não chama. Então, Vamos discutir a relação, Estado. essa ideia, cara, já nasce de uma premissa liberal de dizer, cara, o Estado é um negócio totalmente separado e tal, a gente consegue ter uma confiança. Eu vi essa conversa do dia aqui, né? Isso aconteceu na nossa cozinha aqui, né? O cara Que absurdo. o cara conversando, não, porque aqui, veja, o direito da propriedade nasce das trocas, não sei o quê, não precisa do Estado. Você fala, não precisa do Estado. O Estado é uma consequência natural de uma interação entre nós. Nós vamos precisar de uma organização para quê? exato. Para que se exerçam essas coisas. Cada condomínio tem um síndico. Já Inclusive, deu o nome- óbvio deu o que nome aí- que quiser, mas tem que ter. o anarcocapitalista fala o seguinte, não, mas nós só precisamos do Estado para defender guerra, mandar ladrão para cadeia. Bom, ok, mas já tem um positivo. O que é o ladrão? tem Então me algo. explica aqui, vamos fazer a lei? Então, o cara, que é ser ladrão? essa ideia de que o Estado, nós somos mais confiáveis, o Estado é uma grande desconfiança, só surge, na minha visão, porque o Estado foi capturado por grupos que perceberam isso e quebraram a confiança básica da sociedade. Só por Tem uma isso. questão aí também. O homem, eu estava vendo ontem uma matéria de uns caras que eram do SUS lá, qual é a ambulância do SUS? É Tem o um nome? SAMU. SAMU. E aí os caras, tudo bem que era na platinada lá, a gente não confia muito, mas não tem como desconfiar muito dessa matéria. Os caras eram médicos que tinham que estar no SUS durante, sei lá, 12 horas por dia, X médicos. 10 médicos deviam estar lá por 12 horas por dia e plantão e não sei o quê. Às vezes tinha um e ficava 4 horas. Ou seja, numa empresa privada ele não agiria assim. Existe também, eu acho que não dá para separar totalmente o Estado dos indivíduos, óbvio, que o Estado é feito de pessoas. Mas existe um modo de agir de uma pessoa que está trabalhando para o Estado, por exemplo, que tem aquela tranquilidade, que não vai ser mandado embora, que não sei o quê, que o cara que trabalha para uma empresa privada já não tem. Pode ter. E aí isso faz com que Então, Tânia, mas isso é toda coisa mude. É a própria corrupção do Estado, esse é o problema. Por exemplo, eu vou dar uma interpretação protestante aqui num ponto, que é o seguinte, para que serve o Estado biblicamente, tá? Você fala assim, para que serve o Estado? O Estado não tem função bíblica? Tem, tanto que Deus fala, né? Sabe que o homem precisa do Estado e precisa da espada, e ele sabe garantir a ordem. Então é formar, não só formar uma ordem, mas permitir com que o homem possa estar mais perto, não é que o Estado vá fazer o papel da igreja e, né, converter, não é isso. Mas a gente está mais perto da percepção da graça de Deus. Então, assim, alguém cuidou da minha saúde, por que alguém vai se preocupar com a minha saúde? Por que alguém vai fazer esse esforço coletivo para se preocupar com a minha saúde? Por que alguém vai fazer esse esforço coletivo para garantir a ordem? Por que alguém vai fazer esse esforço coletivo para garantir a minha segurança, a minha educação? Por que esse esforço coletivo?
porque, né, isso mostra uma tremenda graça. Alguém está se esforçando para que você tenha acesso à graça de Deus. E perceba isso. Agora, quando o cara chega e fala assim, eu posso ser ineficiente no setor público, é uma corrupção do setor público. Exato. Esse é um ponto Ali deveria importante. ser mais eficiente que empresa Sim, privada. é um ponto importante porque assim, o dinheiro, ao longo da história, ou seja, ele foi usado muito mais para o bem do que para o mal. De uns 2 séculos para cá, talvez é que ele tenha se desvirtuado e virado essa coisa. Porque senão a gente não tinha chegado onde a gente chegou. Ou seja, a história humana é um esforço, é um gigantesco esforço para que a gente possa se proteger e se ajudar mutuamente. Né? Não tem essa história da luta de classe. Essa foi a história do homem. Senão a gente estaria o tempo inteiro em guerra. Em guerra, mas eu digo em guerra Civil, micro-guerras. Né? O tempo inteiro. E não foi assim. Ou seja, a gente chegou até um estado de, cara, de tranquilidade. Você sai hoje na rua, claro. É diferente, você está no Brasil, que já é a degeneração da degeneração. A gente está em guerra mas assim, civil. você pega alguns lugares, você sai, cara, com a maior tranquilidade do mundo. Você não corre risco de peste, você não corre risco de natureza, a natureza não está ali o tempo inteiro te atacando. Né? Você tem um outro maluco, que é, enfim, é o mundo, né? Não adianta, você não vai escapar do mundo. Mas assim, você tem uma tranquilidade, você tem sua casa, você tem um monte de benefícios que foram dados ao longo dos... Cara, através da luta constante do homem. Um cara de classe baixa hoje vive melhor que os reis dos anos... O cara tem esgoto, né? O cara tem... O cara não tem que cagar na bacia e jogar... No Brasil é mais estranho, porque você pega o saneamento lá, os caras ficam lutando, jogo político do negócio, e o cara lá não tem, rato no... Subversão total. Aqui a gente, em vez do Estado trabalhar pra gente, nós trabalhamos pro Estado. Exatamente. O pessoal reclama da monarquia, mas tinha uma lei que é clássica, agora eu me lembro se é, mas é na Holanda, que falava o seguinte: se um rei invadir a casa de um homem sem motivo, olha só que louco, o povo pode se unir e matar o rei. Aqui o Estado faz isso todo dia com a gente, cara. E a gente levanta e fala que é antidemocrático. Essa Se questão eu não da responder ao Cacete, censo, velho. eu tenho que pagar multa. Essa questão da arma nos Estados Unidos, né? A proposta inicial era essa. Por que você tem direito de se armar? Porque se o Estado se voltar contra você, você tem como se proteger. Exato. Olha só. O Estado já se voltou contra a gente. Já E a gente perdeu essa percepção, porque realmente a gente ficou seguro durante algum tempo. Sim, né? exato. Então, né? o Estado não tomou mais o americano, por exemplo. Sim. O Estado, teoricamente, né? Porque ele foi pelas bordas, mas... Vai pegando, né? Mas... Porque pra que eu vou precisar? Você acha que o presidente vai vir atrás de mim? Agora tá começando a ir de novo. Você acha? Aí é que tá a Quem treta, dera, porque se fosse presidente. uma coisa muito interessante que se desenhou durante esse pedaço da conversa é o seguinte: o problema não é o ente privado, o ente público, não é o Estado, a corporação. Até porque hoje em dia, francamente, se você pega uma corporação gigante e o Estado, não tem muita... As linhas, elas são meio turvas, assim. Exato. E você vê corrupção e coisa de coisas que você atribuiria normalmente ao comportamento de um funcionário público acontecendo nas Big Tech. Tem um monte de gente incompetente lá e o cara tá lá por quê? Porque ele defende uma pauta específica, porque ele é de uma minoria. E tem um monte de carga... Pô, tem um departamento de diversidade dentro da Google. O cara vai lá para dar palestra. Os funcionários são obrigados a sentar e lá e assistir a palestra do cara. Só ver o que aconteceu com esse E você vê o nível do cinismo em muita coisa na nossa discussão. A corrupção privada não é crime. Se você chegar hoje numa Google e oferecer o dinheiro pro cara comprar o teu servidor, o cara chegar, ele pode ser demitido se o patrão souber. Mas crime, preso, ele não vai. Não é algo imoral, mas não é legal. Por quê? Então, por que a privada não é crime e a pública é crime? Então, assim, o ato não é imoral? Porque aí o ponto Porque matar funcionário público não pode, mas matar privado pode. Eu imagino que não é seja crime? porque o dinheiro é público, talvez. Mas essa é outra canalice, não existe dinheiro público. Não existe dinheiro de todos, cara. Existe dinheiro que eu paguei de imposto para ter um determinado serviço, para uma determinada execução. Que aqui você não tem. E aí tem essa ideia de dinheiro público, é uma mentira, velho. É uma porque assim, tipo, o dinheiro é público. Porque aí também começa a virar aquelas histórias do tipo, o cara é funcionário público, ganhou um dinheiro público, e aí comprou alguma coisa que é imoral pro SG. Aí, não pode mais comprar um carro porque ele recebe dinheiro público. É isso. Não, mas o dinheiro é dele. Aí entra num ponto interessante, né, do que tá virando o dinheiro hoje, né? O dinheiro não tá deixando de ser só dinheiro, né? Você fica atrelando ele a um monte de coisa. Por exemplo, o banco lá que recusou o crédito lá para uma instituição cristã. Quer dizer, o dinheiro, quando ele some no papel, ele vai virar o quê? Exato. Né? Ele vai virar o quê? Completando. Cara, a gente vai perder toda a nossa autonomia. Toda. O dinheiro, você vai pensar, quem que mente o dinheiro?
né? Quem medir já é o Banco Central. Agora, Não entendo, existe, são os não bancos existe hoje. dinheiro sem Estado, para Quem? começar. Não tem como existir dinheiro sem Estado. Pode certo? até, poderia até existir. Mas pelo grau de você vai ter- complexidade hoje é você vai ter que impossível. ter uma pequena... Numa tribo. De certa forma, hoje existe. O Quer ver um Bitcoin não é exemplo? uma coisa? Não, É um exemplo, já é um dinheiro sem Estado, porque o Estado, algumas empresas têm mais credibilidade do que o Estado e tem menos perseguição. Por exemplo, você tem hoje algumas clearing, né, empresas de liquidação, por exemplo, na Suíça, tem a SIX lá. É uma empresa privada e ela emite um certificado de participação. Tem um dinheiro lá dentro deles, o cara botou e o cara tem que o seu certificado. Como o cara não quer dar satisfação para o Estado, ele negocia o certificado, já é uma forma de dinheiro. Inclusive, os primeiros bancos com sistema de câmbio, se não me engano, e aí é de orelhada, eram geridos pelos templários. Verdade, Não era verdade. público, né? Você pode ser Estado. Não era Só que, estatal. por isso que eu estou dizendo que não existe dinheiro público. O dinheiro de todo não existe. Mas você ia falar alguma coisa complementar. Completar. Porque A a gente, corrupção do ser humano. a gente tem essa mania de querer achar, por exemplo, e aí é no âmbito financeiro ou âmbito político. A gente quer achar a bala de prata, a chave mágica que vai resolver todos os problemas da humanidade. Tem um problema de totalitarismo. O constitucionalismo vai nos salvar, porque a Constituição vai impedir os políticos de cometerem abuso. Porque está escrito, ele não vai. A Constituição é mágica. A gente tem. Bate no Tá outro. vendo o que ia acontecer? O dinheiro. Maravilha. Não, eu tenho dificuldade para confiar nesse negócio, a troca. Não, você põe o dinheiro aqui, não sei o quê. Pô, tá bom, aí nego começa a fazer cagada com isso aí também. O problema não é ter o dinheiro ou a falta do dinheiro, ou é o sistema de troca, é a Constituição, é a não Constituição. O problema é o pecado. O ser humano vai fazer caganeira independente do meio. Então, a gente tem que ter Vai. homens melhores, a gente tem que ter pessoas melhores, criar pessoas melhores num ambiente melhor para que elas sejam mais virtuosas, para que as coisas sejam virtuosas, sejam na monarquia, sejam né? Exatamente. No anarquismo. Até um totalitarismo não, mas até uma ditadura, Um ditador a gente já virtuoso não vai ser tão A gente já teve ditador. exemplos, que seria... O déspota esclarecido é melhor o governo. déspota esclarecido, era aí que eu ia chegar. O déspota esclarecido é melhor do que muita democracia por aí. Não, olha só, começar Não estou defendendo aqui nenhuma ditadura, tá? Mas olha Não quero só, que esteja. dado histórico, nenhuma democracia, nenhum país no mundo se desenvolveu na democracia. Para falar dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se desenvolveu, o voto era de uma galerinha. Então, um público não votava, o outro não votava, era uma galerinha que mandava. Porque você tem uma Porque concentração você põe de jovem para recursos. votar, dá merda, né? Óbvio, né? Não, você tem a piada pode ficar mais extensa. Se considerar Mulher. o voto americano. Aí eu acho que pega um pouco pesado. Não sei, eu não falaria isso. Não. Mas é que você tem. O problema de você desenvolver um país, você tem que ter que acontece. É o nosso caso aqui, por exemplo. O Brasil é um exemplo exatamente de como a coisa não funciona. Porque você tem que ter um direcionamento, um propósito de um direcionamento do recurso público, né? Um esforço. Vamos resolver isso aqui? Não. O que acontece hoje no Brasil? O cara vira e fala assim, precisamos resolver todos os problemas do mundo. É um cinismo. Todos os problemas do mundo. Do problema da Amazônia à saúde pública. Aí você fala, cara, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem dinheiro. Eu tenho que me esforçar para fazer isso. Aí o cara vai concentrar para resolver um problema, o outro cara pula e fala assim, está faltando dinheiro para não sei o quê. Então é um problema, por isso que a política pública, que eu sou radicalmente contra da Tabata, é muito sem vergonha. O cara transformou a pobreza menstrual, a ideia que temos sem vergonha, o absorvente numa conta. Numa conta fundamental. Você sabe Numa quando conta vai que tirar não- isso? Nunca mais. Nunca velho. mais. Olha, pode Esse tipo de acabar a coisa pobreza entra, menstrual no Brasil. Daqui a 50 milhões de anos esse negócio vai estar lá, vai estar comprando, vai ter alguém para controlar. Quem é que vai ser o cara que vai querer chegar e falar, vou acabar Só com o déspota. Só o déspota. Ó, cara, galera, olha só, precisamos resolver o problema de saneamento do Brasil, não vai dar para comprar absorvente, não enche o saco. Bom, uma prova é velho. A maior prova disso são as Só. políticas educacionais, bicho. Sim. Nunca isso se aí. investiu tanto em educação, o sujeito que sai do ensino não sabe porra nenhuma. É tudo um bando de retardado mental. Recebi um Hoje você vídeo. conversa com um moleque de 16, 17 anos, ele é um retardado mental. Retardado mental. Neurotípico. Neurotípico. Entendeu? Isso é- O cara não tem. Ele saiu ele passou. Não, Ele cara, você já evoluiu. viu? Ele Você já- evoluiu Teve uma 10, 20 menina- anos, cara. Ele Teve uma menina evoluiu. que foi cancelada agora só porque ela falou mancada no programa. Pô, dela. aí o Só cara manda um mancada retardado, capacitismo. é. Não, falou mancada capacitismo. Pô, mas eu não tenho medo de ser Eu cancelado. também não, se velho. foda. Mas olha só, você Não, tá mas- certo. Eu recebi um vídeo que tava trocando no grupo ontem, hoje, de manhã, Porra, numa mancada. escola que a piada já vem pronta uma série de piadas. É um CEP. Já vem pronta a piada. No Rio, já vem CEP, pronta. é. Então, um CEP no Rio chamado Luiz Carlos Prestes. Porra.
Aí é uma mulher fantasiada de cavalo dançando para as crianças sobre a música Galopa, 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 os cavalos estão gostando. Então, mais ou menos, essa é a educação do Brasil, esse é o investimento que falou, o problema do Brasil é dinheiro. Pô, dinheiro para quê? Para isso? Não é dinheiro, velho. Entendeu? Não é dinheiro. Você tem uma metáfora boa daquela história do hambúrguer, né? É isso. Tipo, você faz um hambúrguer de cocô, né? Só que, pô, tá lá, tá vendendo. E o pessoal, tá ruim. O que precisa? Mais dinheiro pra fazer mais hambúrguer. Não, Aí o cara fala assim, não tá gostando. a sua carne veio estragada, mas eu estou abrindo mais 500 novos restaurantes, botando mais com carne 1000 atendentes. Você fala, meu amigo, Agora não vai ter mais esse problema. Vai ser um cocô agora mais pra vender essa mais merda aqui, fresco. eu quero saber da minha carne aqui. Aí o cara fala, mas essa é a nossa comida, mas estamos resolvendo aumentando o número de restaurantes, de atendentes e contratando mais gente. isso aí. Somos Não mais faça, eficientes. é inverso. Entendeu? O problema do Brasil não é... Comparar tudo e resolver aquilo. Não, o cara investe $1 trilhão na educação pra botar uma música, uma letra da Valesca Popozuda pro moleque interpretar isso. no Enem. Cara, desculpa. Agora veja, no âmbito, no micro, problema O problema não era o dinheiro. trazendo de volta pro micro, pra vida pessoal da pessoa, a vida pessoal da pessoa é foda. A vida pessoal lá é... O Luiz foi embora. O Luiz acabou de levantar e falou outro clichê, nem a frase. vida Cara, pessoal da clichê desse, pessoa. você vai embora. A Ele vida já foi pessoal da embora. pessoa. Já É foi o embora. Crianças Mirins. Você desse vê programa. crianças mirins isso. Você vê o cara que ele tem um monte de vício, um monte de problema, o cara, sei lá, alcoólatra, usa droga, o caramba, e ele tá sempre sem dinheiro, sempre correndo atrás do prejuízo, todo endividado. Se você der mais dinheiro na mão desse cara, ele vai fazer mais besteira. Estado brasileiro. Você acabou de descrever o Estado brasileiro. É capaz, inclusive, dele ter uma overdose, ter um problema muito maior. É isso aí. A gente Exatamente é muito. isso. Como é que é? Pé de moça, não. Como é que é aquele. Qual? Pó de arroz. Pode E arroz. a gente, Tricolor. A gente salta porque pocinhas. É salta pocinhas. A gente é salta pocinhas. Quer queira, quer não. É por causa da nossa realidade, não sei o quê. Eu não sei se vocês acompanham, tem um NBQ. É um cara lá no Twitter que fica indo em baile funk pra fazer. Eu já fazer entrevista. Então, Cara, essa é a você vê, realidade. Isso é uma realidade que a gente não quer aceitar, Assustadora. mas é assustador, porque a pessoa só pensa em, perdoem o palavrão, bota pizza se quiser, em pica. Só fala nisso, velho. Só fala nisso. E assim, menina de 15, 16 anos, menina de 20 e poucos anos, com filho de 3 anos Com em vários, casa. com 3 tenho filhos, 3 filhos, com um pai diferente. Isso é baile funk, cara. Se é a Zona Sul do Rio de Janeiro, só pensa nisso. Não é muito longe do... O Zona Sul, eu digo mais, a Faria Lima, idem. O cara senta, hoje você tem casamentos em que basicamente são acordos comerciais. E não é porque o cara está interessado em grana, não. Ela tem que ser gostosa e ele tem que ser rico. Esse é o deal. E se ela sentir que o casamento está dando errado, ela já senta com outro casal pensando, bom, se eu me separar, esse aqui também separa, pode ser um potencial alvo. Então, você vive uma prostituição legalizada no Brasil nas classes mais altas. Na periferia, ela só vira o que ela sempre virou. Ela só vira a banalização. E, paganismo cara, puro. Mas aqui é que nem a França. Não é nesse programa mas que o dá uma cara, pena, que o assaltante, não é nesse programa que o cara entrevista a menina? Ele fala, eu conheci ele, ele roubou meu celular. Isso aí. Aí ele falou, eu roubei o celular dela, aí eu vi o número, dando não sei o que, fui lá e devolvi. E as fotos, falei, bonitinha, né? Gostosinha. Caraca, bicho, Então, cara, é tão longe, né, do que a gente... Não é nem do que a gente acredita. É que assim, na verdade, a gente está protegido por um certo mar de normalidade da nossa realidade muito específica. A gente familiar, aqui, todo talvez. mundo, é mais ou menos assim, pelo menos não tem nenhum caso gritante na minha família que fuja muito da lógica. São os problemas de todo mundo, assim, de básicos. Mas você vê, a gente criou a nossa própria bolha. A gente acaba, mesmo criou enfim, bolha cristã e tal. Eu agradeço a Deus por isso, né? Por não ter que lidar o tempo inteiro com isso. Mas a realidade verdadeira, cara, você vai para alguns cantos, você começa a ouvir histórias e fala, cara, a coisa realmente é... Mas cara, você nem precisa ir longe, porque às vezes você conhece gente... Eu disse que precisava pegar a estrada. Não, porque você conhece alguém... a gente sempre fala aqui da família, tal, às vezes já tivemos uma discussão da família tradicional ou não, mas, cara, o que vai acontecer com a cabeça das pessoas? Porque, pô, todo mundo, mesmo quem tem o pai mais legal, eu tenho um pai super legal, uma mãe super legal, e a gente tem problemas com pai e mãe. Sim, óbvio. Cara, isso aí... imagina a quantidade, o exército de pessoas que vão sair com pai ausente, mãe ausente, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso vai gerar uma geração, mas é isso. Vai ter uma geração
tão cagado, está, assim, já tão... está. Aí eu concordo. Como que você Já está. tira essa pessoa de um lugar que já tá tão cagado? E aí ela vai para a Irmão. escola, a escola só vai mostrar só para ela que ela aponta, exato. por que ela é vítima disso. Isso. Cara, eu vou te Né? falar, Apontando algo. eu acho o body funk, eu acho que A gente mas já fugiu do isso dinheiro. não, mas eu não, pelo contrário, eu acho que não, acho que o tema tá lá. A gente faz isso, mas eu volto a dizer, é mais assustadora a situação de elite no Brasil. Aí eu concordo com o Gatão, né, dos brasileirinhos, o nosso querido Elton, quando ele vira e fala que a pior coisa que pode acontecer para um homem é um garoto, ou um filho, ou menina, né, é a mãe puta e o pai covarde, né? Mãe piranha. Então, mãe piranha e pai covarde. Porque isso é o reflexo, volto a dizer, da Faria Lima, cara. Da elite brasileira. Tem elite. um banqueiro no Rio de Não Janeiro. precisa ir no baile funk. Não, tem um tá? banqueiro da indústria de asset management, fala que é muito bem sucedido, chega nas empresas, dá lição de moral, etc. O cara pegou a cunhada. E acabou com o casamento do irmão. Essa é a figura do cara que vai dar lição de moral e explicar como é que você tem que trabalhar direito, fingindo que é alemão, que não sei o que, parará, já dei a pista. E aí ele vai lá e pegou a cunhada. Então essa é a formação moral do cara. E isso acontece na Faria Lima, é um cara que se preocupa com o dinheiro. Então, assim, você acha que as escolas de São Paulo são diferentes, que são voltados, o sonho do cara, eu quero que você... Graded agora. Quer que você vai trabalhar na Apple. Ai, trabalhou na Apple. A Graded é um escravo corporativo distribuindo, bem pago, mas é um escravo corporativo. A Graded está distribuindo coisa para criança de 10 anos, eu acho. Como é que é o nome? Adesivo. Satan é legal. Satã agora, é bom veja por causa do a LGBT, bosta. não sei o quê. Veja a bosta. Nos ambientes de trabalho... Agora, Bem que funciona na escola do meu filho ainda, mas chegar também não sei o que fazer, porque você não tem o que não tem pra onde ir. veja, Claro. agora veja a merda, o cara começa a entrar no meio corporativo, e vocês sabem muito bem hoje em dia, graças a Deus a gente tá bem distante disso, tá uma distância segura desse negócio. Saber que o cara... Distante não. Distância tá segura. na rua, né? Não, mas daquela conversa. Você nota assim, o cara ele não cresce dentro da empresa só fazendo um bom trabalho. Ele tem que ir pro happy hour, tem que ir pros after party, tem que conversar com as pessoas e ele tem que manter um bom relacionamento dentro daquele meio. Dentro daquele meio você tem certos valores. Isso quando é só social, quando não tem a imposição já do ESG, de certas pautas. O antigo... E aí acontece o seguinte, o cara, para ele ter uma condição de vida melhorzinha, para ele ser um escravo que ganha um pouco mais, ele tem que se adequar a uma série de valores para não ser mal visto socialmente e não ser expulso dali, né? Então acontece que o dinheiro ele se torna dessa forma um meio de dominação também ideológico, é muito claro. Então, você sabe que é muito vagabundo nessa turma corporativa? É que o cara vira, e obviamente eu não sou contra essa crítica, o cara vira e fala assim, pô, o assédio é um problema. E de fato é uma sacanagem, etc. Tudo bem. Ok, aí o cara fala, assédio é um problema. Aí você fala, bom, o cara vai ter uma pauta moralista, né? Vai dizer que bom, vai respeitar a mulher no trabalho, se ela vai respeitar o fato dela ser mãe, dela ser... Não, isso também não. O assédio é um problema. Você tem que participar de surubas voluntariamente, entendeu? Então você tem que dar voluntariamente, porque agora você é livre sexualmente. A história do seu marido Não, é uma monogamia, um saco. A forma como a empresa assedia hoje, ela é muito... É muito pior. Mais sutil. Não é mais um chefe. É uma espécie de sutileza que te impede de recusar. É a Você fala assim, circunstância. olha, nós vamos ter hoje uma palestra de não sei o que, de inclusão, que não sei o que, não é obrigado a ir, não sei o que, não vai pra você ver. Não vai pra você ver. Não usa os termos Não corretos. usa os termos, entendeu? exatamente. Cara, é isso. É um você assédio acaba... muito maior, assédio institucional. Saiu do assédio individual para o assédio institucional. Agora, vocês acham que as pessoas estão mais materialistas, tá certo? Sem dúvida. Elas não estão, elas são. Já virou essência. Aí, consequentemente, elas têm cobiça, né? Pela grana, principalmente, porque o dinheiro é o símbolo máximo do materialismo. É possível você usar o dinheiro para o bem? Você ter muito dinheiro e conseguir fazer disso, como é que funciona? Porque a gente sempre dá o exemplo dos Jorge Soros, que querem dominar o mundo e ferrar o mundo com as coisas dele. Mas e a galera, não tem uma galera... Como é que seria o uso positivo do dinheiro? Dá exemplos. Para os nossos milionários que nos assistem. Acho que a própria ideia do cara, do cara que gera essa renda, essa riqueza, imagina um cara que tem uma empresa com 400 funcionários. A quantidade de bocas que ele alimenta. Isso tudo já é uma forma positiva do dinheiro. Independente de como ele usa o dele. Entendeu? O fato dele estar... E se ele está com aquela ideia do capitalismo puro, assim, o cara está oferecendo um bom serviço
e pagando justamente. Cara, é a forma bem utilizada. Tá cheio de empresário assim. Aliás, eu diria que é a maioria. O problema é que esses caras não aparecem, né? Esses caras estão o tempo inteiro, sugados. É o tiozinho que tem 10 funcionários. A gente só vê as grandes corporações, mas tem um monte foda, que é assim, pô, o cara vira refém, vira um escravo. Eu acho que o abuso não exclui o uso, é o clássico do ditado grego, né? Latino, sei lá o quê. Mas é o seguinte: toda vez que você usa essa é uma questão, acho que parece complexa, mas ela é simples, irmão. Simples. Porque, assim, o que é a corrupção do pecado? É um mau uso das coisas de Deus, sempre. O dinheiro não é um problema. Deus fez o dinheiro, na verdade, no sentido de riqueza, de bênçãos, e ele dá bênçãos, ele permite bênçãos. E Deus não quer que você não tenha coisas boas, tanto que ele tem levado e permitido que a humanidade evolua nesse sentido para que você tenha um cara que inventou o ar-condicionado, ele não quer que você tenha coisas boas. No sentido de saber usá-las, mas não que elas dominem você. Então, toda vez que você usa os seus recursos, e aí quando eu digo recurso, não é só o dinheiro, é todo o seu recurso. Sim. E aí é aquela coisa, aí é difícil, para entender que você está no centro, o melhor lugar para o homem estar é no centro da vontade de Deus. Né? Aí o difícil é você entender essa vontade. Saber qual é. Essa é difícil. Mais ou menos, né? Seguindo os 10 mandamentos. Você me deu um ponto que se você conseguir potencializar o dom das pessoas, usar o dinheiro para isso, para que as pessoas... Cara, você vai estar no centro da vontade de Deus porque você vai estar potencializando essas coisas. O que não quer dizer que você não tem que ter um recurso, você não tem uma poupança, né? Assim, não é a igreja irresponsável, o cara responsável, eu torro meu dinheiro. Não é isso, mas saber usar e pedir esse conhecimento, né? A sabedoria de Deus. Quer ver onde o dinheiro é bem usado? Na esquerda. É usado pro mal, mas é bem usado. É usado de forma boa. É usado de uma forma virtuosa. Por quê? Porque os caras estão... Não é todo mundo que quer aparecer. Os caras que têm muita grana, eles não querem aparecer. Eles estão lá escondidinho financiando. A palavra correta acho que é eficiente. Eficiente, pode ser. Mas do nosso lado é o contrário. O cara tem dinheiro, ele quer aparecer mais do que os outros. Você vê o novo, né? Que nasceu, o cara poderia ter feito um monte ideia, de... também, sei lá, o cara pode ter a melhor das intenções. Não importa, mas assim, quantos institutos estão sendo financiados hoje no Brasil por gente do nosso lado, querendo investir no nosso tipo de pensamento? Na forma de pensamento. Zero. Que é um pensamento que vai levar as pessoas à virtude, né? Não é um pensamento... Próximo de zero. É sempre iniciativa de gente que não tem também. É sempre quem não tem tentando fazer. Esse é o problema. Cara, a galera que tem muita grana, ela tá cagando. Então, assim, daqui a um tempo ela vai ser engolida. Mas é o pensamento materialista de novo. Porque o cara pensa assim, não, eu preciso fazer a política do dia a dia, fazer o negócio assim. Quando... Ela é importante também, não estou falando que não é para fazer. Mas quando você precisa também criar isso que a gente está tentando fazer, de certa forma. Uma coisa assim, a conversa entre como é que você cria uma elite intelectual? Como é que esses caras estão sendo criados, e os 3 ou 4 que estão sendo criados, cara, tendo que abdicar de um monte de coisa da vida deles. Quando poderia ter um instituto, você pega o Nordeste hoje, tem um monte de cara ferrado, fudido lá. De bom, assim, gente muito boa. Porra, os caras têm que criar os institutos eles mesmos, tem o Borborema lá, os caras, ficam... Tem que fazer curso, fazer isso, aquilo. Cadê não sei se tem, mas um exemplo, mas porque isso está contaminado, é interessante porque no final é religioso, sim, é bíblico a questão. Porque até o bem, veja só, e depois eu vou te contar a história desse empresário que eu conversei, até o bem... que é aparente, quer dizer, a filantropia, você tem que ser de origem olhar bíblica, porque uma vez eu estava inclusive lendo um livro de um rabino, e ele vira e fala assim, cuidado, hein, porque o diabo não ataca os projetos sociais? Está cheio por aí. Porque ele sabe, cara, que o coração do cara é dele. Não, pode dar comida pra ele, pode dar o cobertor. Eu quero o coração, não quero esse aparente bem. Então, bem aparente. Inclusive tem na Bíblia. Tem uma hora que Saul manda matar, agora esqueci o nome do rei. Deus fala pro Saul, não poupa ninguém. E aí Saul tenta ser mais bondoso que o próprio Deus, né? E aí ele vira e fala assim, não, eu vou poupar esse rei. E esse cara é que depois a ascendência, né, a descendência dele, vira Amã,
que é o cara que quase acaba com todo o povo de Israel na Bíblia. Esqueci o nome dele agora, mas é isso mesmo. Então Deus fala assim, não, é para matar. Aí você fala, não, eu vou ser bonzinho e tal, ou vou ser melhor do que Deus. Então, isso é bíblico, mas isso mostra que às vezes até a filantropia que você faz, você fala, vou ajudar um cara que tá bêbado, vou dar um dinheiro para ele. Você vai matar esse cara, porque esse cara vai tomar mais do que ele já toma. Entendeu? Então, quando a gente fala do uso do dinheiro pro bem, ele tem que ser até. Por isso que eu tô dizendo, é o centro da vontade de Deus. Sempre tem que estar com Deus E é interessante, por exemplo, eu conversei com um cara que é amigo meu, conversando com ele sobre devolver à sociedade e tal, investir. Esse cara é empresário, tá no momento de culpa dele, né? Eu preciso devolver, ganho muito dinheiro. Bom que ele foi pra assim, você e não pra ele. Aí eu falei assim, cara, deixa eu apresentar aqui, comecei a falar um pouco do Quinto, não peço dinheiro pro cara, mas ficou falando do Quinto, falei, vai que o cara quer patrocinar. Ele falou, cara, que ideia sensacional e tal, muito bom isso aqui, ótimo. Mas, cara, como é que a gente ajuda as pessoas? Como é que a gente devolve? Vamos montar uma fundação? Eu falei, cara, não adianta nada, você vai jogar comida pro cara que vai continuar mal, vamos tentar fazer uma educação, mudar o modelo de educação. Não adianta, a cabeça do cara eu não quero mudar o coração, eu quero me sentir melhor. Exato. Então, se eu puder dar uma comida, um cobertor e uma sopa, tá bom, velho. Nesse sentido, eu não sei por ele quer uma satisfação imediata, não quer pensar a longo prazo. Ele quer fazer uma transação que faz ele se sentir melhor. E só um parâmetro, várias vezes, você sabe que a gente faz o trabalho lá junto à igreja, várias vezes o morador de rua chega pra gente e fala assim, poxa, eu não aguento mais ganhar cobertor, velho. Eu tô cheio de cobertor, dá pra quem precisa. Eu já cheguei com o meu morador de rua que fala assim, cara, não precisa dessa quentinha, dá pra quem precisa. Você fala, você não precisa? Ele falou, cara, já como 4, 6 vezes no dia. Não é que tem gente passando fome, mas é que o cara fala, já recebo da prefeitura, tem um projeto da Igreja Universal, tem um projeto de vocês, tem um projeto... Cara, esse ponto aqui se eu parar aqui, eu como 7 vezes ao dia, eu vou engordar. Quer dizer, o cara fala, não é isso que eu preciso, não é isso que eu preciso, entendeu? De outra coisa que não estão dando. Nesse ponto de vista, sempre que eu vejo um projeto que os caras estão de fato indo, tem que lembrar que o Cristo ele não chegava e falava, tá precisando do que aí? Fazia um milagrinho e ir embora. Fala, resolveu, vai pra casa, né? Nada assinado da batina, tá aqui o peixe, pá. Então, normalmente ele sentava, conversava com as pessoas, comia, explicava, enfim. Sempre que eu vejo um projeto que ele está tentando fazer a coisa nesses moldes, né, seguindo o exemplo de Cristo, e aí tem vários, né, tem a Fazenda da Esperança, tem a Apostoladismo, tem uma galera. É sempre uma treta, os caras estão sempre passando perrengue, e às vezes é perrengue não só por falta de recurso, às vezes falta o recurso e falta tipo, estamos precisando aqui de alimento para os caras do projeto que estão aqui fazendo um negócio aqui, fazendo uma coisa profissional. Precisa de gente para ensinar um ofício para as pessoas, né? E às vezes tem as pessoas e acontecem os problemas mais idiotas no meio de logística, sabe? O capeta parece que ele atrapalha mesmo. Ganhar o coração, aí o capeta já não gosta. E aí, cara, mas essa questão do uso do dinheiro por bem, ele está muito ligado hoje em dia, esse pseudo-bem, né? Essa quantidade de ONG, O próprio o Soros, que a gente fala, eu não duvido que na cabeça dele ele esteja salvando, ele nem tanto. Mas os caras que trabalham para ele, ou mesmo o Bill Gates, a Paula Schmidt, a Paula Schmidt estava aqui, ela falou que ela trabalhou para aquela parada da democracia lá, como é que é? Não era, é uma parada relacionada ao Open Society. Jornalistas pela democracia. Uma tralha dessa. Achando que tá fazendo bem. Mas isso tá, e é interessante porque aí sim, tem até o livro que você me sugeriu, que eu comprei, tô lendo na metade dele, mas é do Fulton Sheen, que ele fala eu acho que é Religião Sem Deus. Quem indicou foi o Joel, vamos ser justos. Foi o Joel, gracioso. Chegou a mim por você, graças a Deus. O Joel te abençoou, você exatamente. Mas, num determinado momento, ele fala assim, que é muito a nossa época. O cara fala assim, a religião virou uma empatia com o universo. E é isso, o cara quer ter uma empatia. Ele não está preocupado em mudar o coração. Ele quer uma empatia com o universo. Nem o próprio, né? Nem o do outro. Nem o outro. Ele quer uma divindade. Tudo é divino. Você viu como as Dondoca hoje falam do divino? Sim. Isso é divino. Eles querem um divino sem divindade, né? Não tem Deus. É ficar em paz consigo mesmo. É o né? universo. Ele não quer problema, ele não quer conflito, ele quer ficar em paz. Porque ele tem uma empatia, ele quer as características, os atributos de Deus ser um Deus. Então, o Deus é ele participa dessa mesa, porque no final das contas ele só quer ter aquele atributo para ele. Volta ao pecado original, né? Quer ter o conhecimento do bem e do mal. E aí, eu hoje digo, ridicularizo muito. Inclusive, outro dia minha mulher falou assim, tem um pessoal da nossa família que usa esse termo agora como se fosse um adjetivo fofo. Então vê um quadro e fala, gente, que graça.
Aí eu digo, cara, que coisa é essa? Que português ainda precisa ser elite, velho. Como é que você usa o termo graça como se fosse uma coisa bonitinha, sabe? Ai, gente, isso é uma graça. Aí vem um cachorrinho, ai, que graça. Não, tudo bem, é uma graça, mas é uma graça de Deus. Mas isso tem a ver com esse momento, e aí o livro do Futo, eu achei porque é espetacular, porque, cara, ele arrebenta de ponta a ponta, apesar de ser católico, tem tal amigos, mas de ponta a ponta, porque ele fala realmente isso, é uma divindade sem Deus, cara. É participar de uma divindade, é participar de uma empatia com o universo. Entendeu? E aquela coisa, você dá o mesmo nome para coisas completamente diferentes. É tipo o cara falou: se eu chamar o Chimbinha de gênio, eu vou chamar Beethoven do quê? Tipo, graça é isso, é aquilo, tudo é graça. Tudo é graça. Então, a gente parece meio bonitinho. chato nisso, mas não é, cara. É justamente porque, caralho, existe uma hierarquia de palavras, adjetivos. de adjetivos, claro. Parece que você nomeia para ter a ordem correta, a intensidade correta das coisas. E entendeu? como vocês interpretam, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Bicho, eu não sou teólogo, eu deixo com vocês. É que o dinheiro ele traz uma... Ele não tá falando que não vai entrar nem a pau, né? Tá falando que é difícil, porque imagina o seguinte, com os meios que você já tem agora. É difícil a gente entrar, imagina. Com os meios que você já tem, os meios de ação, imagina o dinheiro como um meio de ação, que no final das contas é o que dinheiro é o meio para você fazer alguma outra coisa. Né? Imagina o dinheiro como meio de ação. Com os meios de ação que você tem agora, que não são muitos, já é difícil você utilizá-los todos para fazer a coisa certa. Agora imagina que você tem, 30 vezes mais o número de meios de ação, com muito mais possibilidade de ação. O que você vai fazer com isso para agradar? É uma dificuldade. Se você não fizer, você tem... Você também tem que entender o contexto dessa palavra de Deus nesse momento e, obviamente, o que ele quis dizer e a mensagem por trás disso. É porque, naquela época, como ainda naquela época não, infelizmente, isso voltou à moda, que é a teologia da prosperidade. A ideia de que se um cara ele era rico, é porque Deus tomava conta dele e abençoava ele. E ele via você, meu amigo, olha só, é mais fácil que eu entrar passar pela agulha do que vocês estão achando que é rico aqui, que é abençoado por Deus, e entrar no reino dos céus. Esse cara não é porque ele tem mais dinheiro. Né, ou ele tem dinheiro que ele foi abençoado, né, e que ele vai entrar nos céus. E isso é talvez uma das questões que incomodam. E aí que você vê como incomoda a gente, é porque o nosso coração é ligado a Deus, a esse Deus mamão, que é a grana, que é o dinheiro em hebraico, né? Ele vira e você vira e fala assim, cara, se o cara tem dinheiro é porque Deus se importa com ele. Sério? O cara morreu na cruz e você acha que porque ele tem dinheiro, Deus se importa com ele? Deus ele morreu por você, inclusive, que tá aí ferrado. Sem dinheiro. Não é que Deus não tenha soberania sobre o dinheiro, sobre as bênçãos, mas Deus, quando mandou o povo para o Egito, não descia caviar, champanhe. Então, cara, vai te dar o que você precisa, vai te dar lá o maná. E aí botava o ourinho na cara. E mesmo assim o povo reclamou, falou assim, pô, senhor, não tem um dia que tem nem uma carne. Tem nem um bifinho aí. Então, vou voltar pro Egito, hein? Que saudade que eu era escravo. Entende? Assim, e aí, quando você lê Eclesiastes, é claro que Deus abençoa e tem muito rico que é abençoado, tem muito rico que entra no reino dos céus, mas não por ser rico, mas porque acreditou em Cristo. Exato, essa leitura que o cara começa a entender. Então, claro que os sem vergonha socialistas olham isso e falam assim, pô, é mais rico, é mais fácil. E eu vou dizer, cara, veja, cuidado, um pobre, miserável, ele pode ser guiado por Mamão. Claro. Desde que ele olhe para o rico, que é o que esse socialista faz, fala assim, eu estou de olho na grana desse cara. Eu quero ter aquela grana. Ele está esquecendo que ele está confiando na provisão, não no provedor. Então ele tem um coração dele tomado pelo ressentimento, porque o outro tem o que ele não tem. Entende? Então ele é guiado pelo mesmo pecado do rico, que é guiado, porque não vai entrar no reino dos céus. Inclusive, quando ele fala o Cristo, ele fala pro jovem rico, né, olha, dê tudo que você dá, dê tudo que você tem e me siga. E tem vários momentos na escritura com mensagens parecidas, né? É o sujeito que ele acha o terreno que é valioso, ele vende tudo pelo terreno, né? Às vezes não é, o dar tudo não é você pegar nominalmente, literalmente os seus bens, pegar isso aqui eu tenho, isso aqui é essa casa, isso aqui vai para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Vou me mandar e seguir a Cristo. Para algumas pessoas para algumas pessoas tem essa vocação. Veja o São Francisco lá, por exemplo. Né? Mas é você pegar tudo que você tem e entregar a Deus no sentido de que tudo isso aqui que eu tenho vai ser utilizado para fazer a vontade de Deus. É isso. Né? Quando você coloca no altar lá, né? E veja, olha só, volta a dizer, mano, a gente tem que ler as escrituras, não um recorte, ela inteiro. O que acontece com o jovem rico? Ele chega para Deus e fala o quê? Eu já faço
tudo que é necessário. Isso. Tudo, menos o coração. Aí ele fala mesmo, então Cristo mostra que conhece tão bem ele, tão bem que olha o coração dele e fala, então vende as tuas coisas e me segue. Ele fala, não, isso... Então você não já faz tudo. E olha... Você não botou na mesa de Deus a única coisa que você não consegue se livrar. E existe uma observação Há um aí, quando ídolo ele ali, né? Há um sai... ídolo. Quando ele Acima de sai... Deus. Entende? Então não adianta ler o cara e falar assim, olha o que o Jó Rico fez, mas olha o que ele falou, então é a mesma coisa. Se o cara chega e fala assim, Senhor, eu sou perfeito, eu sou um pobre, eu moro aqui na Zona Leste, cara, não tenho nada, etc. Já fiz tudo. Aí ele fala assim, mesmo? Será que a tua vaidade, né? Então não é isso, o exame do metanoia é esse exame do coração, né? Deus quer um coração contrito, um coração que você bote na mesa. Cara, olha aqui os meus pecados. Isso Deus Vai quer. ter alguém que vai vir no comentário e falar, não, mas ele saiu triste porque ele era rico. Não é porque ele tem as posses, pô. É porque ele se importa com aquele negócio. Eu falo, eu sou triste porque eu não consigo me livrar. Mas não, isso não Isso vale não. tanto, entendeu? Mas a pergunta não é olhar para o jovem rico assim, o que... E esse é um exercício, inclusive vários, que é muito bom. Escreva assim, eu não consigo Viver sem. Esse viver sem é o teu Deus. Então eu não consigo viver sem... Cara, olha só, é muito difícil, porque o que Deus pede a Abraão? Cara, me dá teu filho. Olha o que eu vou te falar que é pesado. Se você viver assim, eu não consigo viver sem meu filho, por mais que você ame o seu filho inteiro, significa que teu filho é teu Deus. Entendeu? Por mais duro que seja a perda, por mais eu não consigo viver sem a minha casa, eu não consigo viver sem o meu cargo, sem o poder de ser um político. Tem político que realmente é pobre, cara. Não é todo político que é ladrão, mas ele rouba para poder continuar, não para enriquecer, continuar no poder. Eu não consigo viver sem o meu poder, eu não consigo viver sem as câmeras, eu não consigo viver sem os aplausos, né? Sem a minha beleza. Então, esse eu não consigo viver sem, é o teu Deus. Eu vou ter dificuldade. A gente Eu consegue. acostumei, né? A gente sabe viver sem. Agora, não sei. Sabe viver sem. Eu sei. Não sei se você tá com algum outro negócio na cabeça, mas tem um ponto. Eu vou levantar uma bola pro Arthur cortar aí. Tô com medo agora. Mercado financeiro. A gente falou sobre. A gente falou de diversos aspectos da financiarização, a gente falou do sentido teológico da coisa, a gente falou inclusive do meio de dominação indireto do dinheiro sobre as consciências das pessoas dentro das empresas, mas tem uma coisa que ficou faltando aí, que é o uso do sistema financeiro como um meio de dominação supranacional, um artifício geopolítico realmente, né? Que é como você tem lá o poder terrestre, você tem o poder aéreo, né? Você tem o poder marítimo, o controle das rotas comerciais, e você tem também o domínio financeiro. Agora o dinheiro exerce, o ente privado que controla o sistema financeiro exerce influência sobre, às vezes muito mais forte que os próprios estados. Né? Como é que o SG veio dali, teve várias coisas que surgiram. Cara, porque eu fui do mercado financeiro, que quer dizer que eu não sou a Djamila, todos têm lugar de fala. Mas o que a gente vê, eu não tenho dúvida, é a subversão do sistema para dominação e escravidão. Quer dizer, se você pega todo objetivo, aí vamos falar já política, todo objetivo militar na história, ele só tinha três objetivos: controlar a terra, controlar os recursos e cobrar imposto. Então, isso pode ser mascarado de diversas formas. Hoje o setor financeiro faz isso, quer dizer, o dinheiro virou arma, né? O dinheiro virou arma, virou a bala do fuzil, e o sistema financeiro, os bancos viraram fuzil. Só que qual é a grande maldade da questão hoje? Que ele tem duas. Primeiro, o crédito. Então os bancos exploram e transformam o cara em um escravo corporativo, tirando via juros ou via crédito todo o excedente que você faz de produção, todo o valor que você gera, o cara te cobra nos juros. O Itaú, que fala que é feito para você, e eu não tenho nenhum apreço ao Itaú, nem ao Bradesco, nem nenhum desses caras, é que ele de fato explora o cara com taxas de cartão de crédito de 415% ao ano. É impossível alguém, cara, se comprometer a essa renda, entendeu? Se você entra nos juros do cartão de crédito... Você não sai nunca mais. Você não vai crescer 400% ao ano. E ele sabe disso. Ele não está preocupado com isso. Então ele foi feito para você, na verdade... Feito para você se fuder. Se fuder. Entende? Mas isso é uma moeda. Agora, veja só. E a pauta do mentalismo, quando a gente fala do SG... então. Se lembra que a gente fala que, cara, grosso modo, a gente fala assim, o dinheiro o dinheiro é um crédito, é uma duplicata, né? Só que contra o Estado. Claramente, o que eu vejo é o seguinte: os caras estão dizendo hoje, vamos substituir o dinheiro pelo crédito de carbono? Mas como? Muito simples, vamos indexar tudo, porque o dinheiro mede proporção. Como é que eu troco o cachorro por gato? Se o gato vale mais do que o cachorro, de alguma maneira, o dinheiro faz essa conta matemática. Para cada um gato, você me paga 1,5 cachorro, R$150, ou 1,50.
E é uma troca de proporção. Eles estão indexando todos os produtos do mundo ao crédito de carbono. Ó, isso aqui é tanto de carbono, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto. E indexando da cabeça deles, né? Porque não dá pra Tem- calcular. tem um canalhão lá calculando, mas inventando é um cálculo modelo. meio a mamãe ali, Claro, né? não, é pilantragem, óbvio que é pilantragem, Porra, óbvio como que é que tem você controle. vai saber? É tão, porra, crédito de carbono, quanto você gasta de carbono é um negócio tão é cientificismo, né? Total, Não só é? que o que acontece? Você vai estar devendo Não é? isso aqui ao mundo. Você não está devendo mais ao Estado, né? Então você está devendo ao mundo, à Gaia, à natureza. Aí o cara chega lá, alguém que está controlando essa moeda artificial, que é o crédito de carbono, não precisa ser um papel, pode ser Sim, vai digital, ser o que for. digital. E aí você vai agora, para você comer, você vai ter que dar tanto de crédito de carbono. Para você, então é uma nova moeda que vai ser imposta globalmente. Só que quem controla isso? Aí sim, é o Soros, é o BlackRock, é o Vanguard. É uma turminha. A pergunta não é só, por exemplo, a gente está falando sobre dinheiro, crédito. Cara, a pergunta é que eu vejo no jornal, eu sempre falo que o jornalista é pilantra, porque ele é treinado a fazer a pergunta errada. Ele vira e fala assim: as famílias americanas devem 17 trilhões de dólares, o índice mais alto da história. Aí a gente fala assim, porra, família americana tem 17 trilhões. O cara não sabe nem o que são 17 bilhões, quanto mais trilhões. É um trilhão. Aí o cara me fala assim, porra, é dinheiro pra cacete, né? 17 vezes o que o Brasil produz no ano. Tá bom. Essa é a pergunta? Não, a pergunta é pra quem? Caraca, quem vai receber 17 vezes o que o Brasil produz no ano? 17 anos de produção brasileira. Quem? Isso ninguém fala. Quem? E quem? Quem emprestou? Quem prestou? Quem? Aí você vai ver no final das Raimundo contas. Nonato. São os bancos que estão ligados a BlackRock. Esses Exato. caras são os grandes credores do mundo. Para quem deve... É a mesma coisa. O cara vem e fala assim, o Brasil tem um déficit fiscal de... A pergunta é, se existe um déficit, alguém teve um superávit. Alguém tá Quem que foi ganhou Então, esse negócio? o cara sempre mostra para você a problema do mágico. Ele mostra a mão errada. Ele fala, presta atenção nisso aqui, a mão é essa. Quem teve o superávit? E esse é o problema do judiciário gastar o que gasta, porque eles têm um superávit. A notícia devia ser apresentada assim: o judiciário brasileiro teve um superávit enquanto você está fudido. Exato. Essa é a E aí, notícia. e olha a maldade. Entendeu? Olha como é Pô. desgraçado. Esses caras têm o controle do crédito e do dinheiro. Esses caras têm a ligação com esses bancos, né? Bancos que, inclusive, são muito privilegiados, assim. O tanto de dívida de banco que o Estado tanca e fala, deixa comigo. Obama. Exatamente. Eu fico louco, cara. Os caras falam assim, o Obama foi o melhor presidente. O Obama chegou, pegou o que ele liberou quem ele queria, que nem o Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique fez o ProAir no Brasil, você não era, Não tava tinha nascido brincando ainda. de war, mas o que ele fez? Cara, ele escolheu o Bameninos, vai quebrar. Esse não vai quebrar. Então ele salvou os bancos que ele queria salvar e ele quebrou os bancos que ele queria quebrar. Esse é o grande presidente do Brasil. Escolheu, cara. Você sim, você não. Você sim, você E não. aí hoje- E não ganhou nada por isso. Não tem uma solução é. pra isso. Calma, tem? só- Tem, mas se eu falar é ato antidemocrático. E aí é uma treta. Aí o cidadão normal, ele precisa de acesso a esse sistema bancário e ele precisa de crédito, né? Precisa de acesso ao sistema bancário porque, tente viver sem acesso ao banco hoje em dia. É uma dificuldade tremenda. Sem cartão de crédito, cara. E aí, exato. E aí o crédito, sem um cartão de crédito você não faz nada sem Já tem acesso- lugar que não aceita dinheiro no mundo. Exato. No Brasil ainda não, mas já tem lugar que fala Não não aceita aceitamos papel moeda, né? moeda. Isso. E aí o Já cara tem mesmo. precisa de acesso a crédito, precisa de acesso ao banco. E hoje em dia o banco, em alguns casos, né, você tem isso acontecendo no micro com pessoas e instituições e no macro com países, né? Tem banco, diversos bancos, inclusive vai sair um vídeo nosso sobre esse assunto em breve, que o banco simplesmente corta relações Porque você não é ESG suficiente. com instituições cristãs. Você tem uma instituição cristã funciona. que está auxiliando, por exemplo, refugiados de diversas religiões em zonas de conflito e que teve a conta bancária cortada sem aviso prévio. Você tem pressão, depoimento de funcionários de bancos, como por exemplo o Santander, e isso saiu em portal da mídia mainstream, inclusive, falando que há uma pressão de grupos ativistas internamente no banco para cancelar contas e punir clientes que defendem pautas problemáticas. Tem pastor anglicano se Não, lascando. No Canadá, a gente teve um exemplo claro, naquelas manifestações, os caminhoneiros Cara, tiveram acesso. E aí você não tem acesso ao dinheiro que você, ao tempo que você vendeu para alguém para trabalhar. O seu né? dinheiro não é mais seu. Você Olha não é só, mais seu, na banco verdade. O cara não- está roubando a sua vida, o seu banco tempo de vida. Não deveria, em hipótese alguma, não é porque o cara é cristão. O cara é cristão, porque o cara é muçulmano, porque o cara não importa. O banco não deveria proibir de fechar ou fechar a conta de ninguém.
Banco é concessão pública hoje em dia, cara, que nem utilidade pública. Você não pode beber água, a Sabesp não vai te entregar Exato. É isso aí. Caralho, é isso teu aí. dinheiro, o banco tem que aceitar. O que ele pode falar? Pô, acho que esse cara tá usando dinheiro pra alguma coisa, Aí- informa o Estado. Exatamente. É, o Crime, Estado vai- aí não sei Informa o o quê. Estado, já informa tudo, né? Já informa o COAF, os caras informam qualquer coisa hoje em dia, né? Então informa, mas tudo bem, informa o Ministério Público, aí o cara faz. Mas te proibir de fechar conta, de abrir conta, fechar sua conta, te mandar embora, cara, é um ato de violência contra o cidadão e ele não... Direitos humanos, eu diria. Eu também Chega a acho, ser- e só que é uma agenda fechada, né? Aí o cara fala assim, isso não é economicamente interessante. O que é economicamente interessante? Eu não dou o dinheiro suficiente pra conta, quanto que eu tenho que pagar então pra dar? Me fala, se não é... Quanto você quer receber? Mentira, o economicamente interessante é outra pauta, é porque o cara é cristão, é porque o cara tem um posicionamento contra o E grupinho, hoje é porque tem eu o- falo mal do então não deixa eu abrir conta, continua falando mal de você, o que você se dane, velho? E aí tem um problema, cara, porque tem essa promiscuidade entre Estado e essas financeiras, né? Claro. É que você falou. Porque aí é que os liberais tomam no bumbum, porque eles falam, ai não, mas é privado. Os caras chegaram a defender Google, Facebook, quando estavam querendo censurar, porque é privado. Não é mais, bicho, acabou essa história. O cara só chegou onde chegou porque o Estado estava lá do lado ajudando, Cara, e isso já tem provas. É privado, mas a mais do empresa que- não pode fazer tudo que ela quer. Só isso, se a empresa cara. quiser Porra. assassinar alguém. Não, mas eu sou um ente privado, eu quero assassinar o Comprei cara. o aeroporto, só pego o avião quem eu quero. Irmão, é um monopólio natural. Você não vai pegar o avião quem pagar, velho. E acabou, entendeu? tem- Você não escolhe quem Agora é. vai falar que você Pô. não vai fazer o bolinho lá, né? O carinha, o crente, não vou fazer bolinho pra casamento gay. Não. E aí tem uma pronto. treta aí, Todo liberal faz isso, entra no hospital, fala assim, meu filho tá morrendo. Aqui é privado, é tendo que eu quero. Aí o cara vai dizer, exatamente, meu amor. John Locke. Adam Smith estava certo. Aí ele fala, não, mas aí é diferente. Isso aí, quando é com ele, é diferente. Porque cara, tem não uma existe moral, isso. né? Por isso que é diferente, ô bonitão. E mas- olha, a base da sociedade é moral. nem a porra. porcaria da moral ela é respeitada, porque ó, se o banco ele tem controle sobre quem vai ter conta ou não, quem vai ter crédito ou não, e etc, etc, etc. No final das contas, ele sobrepõe a cultura local, a legislação local e tudo que é de local pela pauta dele. Se deixar que isso aconteça. Claro, e aí acabou. E aí, se o seu país, e aí no nível macro, tem países inteiros que podem ser desligados de sistemas financeiros por simplesmente discordarem do dono da bola. Claro, imagina o crédito carbono. Você fala assim, ó, você não vai negociar mais minha moeda. Porque, cara, não vai. Ou então, pra você que é cristão, eu descobri, fiz na minha conta aqui, que ninguém sabe direito qual é, tem o teu trabalho, mas é um trabalho, é quase Aquela uma bruxaria. ciência com S. É místico. Aí o cara fala assim, não, realmente aqui nós botamos o modelo e os cristãos consomem mais carbono, portanto você vai pagar mais. Claro, isso é um absurdo, né, velho? Mas assim, é óbvio que como é que você está indexado o produto que gasta tanto de crédito de carbono, você vai ter que entubar. Agora, só um parênteses que eu me lembrei aqui. Liberar é tão canalha, que ele fala até hoje da mão invisível do mercado de Adam Smith, e Adam Smith nunca escreveu isso. Ele escreveu a mão invisível. Ele estava falando de Deus. Não estava falando ali de Do mercado. nunca escreveu. Procura aí. Caraca, Desafio você achar uma tradução. Não é tradução, nem tem na tradução. Onde está escrito Invisible mão hand. invisível do mercado. Não é do mercado. É que ele é um ateu miserável e aí ele vai e fala assim, precisamos botar alguma coisa, né? Bota o mercado. Quem é o mercado? Né? Eu queria Você tomar diz um não café. Adam Smith. O ateu miserável é o cara que bota o mercado depois. O Adam Smith nunca escreveu do mercado. Ele escreveu a mão invisível. Então ele entendia, e obviamente, tanto é que ele também escreveu sobre os sentimentos morais, né? Então, Ele entendia que a moral estava acima. Esse livro o liberal não lê. Ele só lê o Riqueza das Nações. Ou seja, deturparam Adam Smith. Não é só Marx que deturparam. Deturparam Adam Smith. Entendeu? Liberais deturparam. Canalha! Mas, Canalha! cara, só pra gente ir caminhando pro finalmente, que já deu um tempo, hein? Pois. Já podemos, né? Eu não vou ler nem nos comentários desse programa, que os liberais vão me chamar de comunista, mas que eu vou ter Nós viramos Rússia. comunistas. Botou na Nós Rússia. somos Botou na Rússia comunistas. assim. Canal Quinta Coluna. Eu soube aqui em conversas que a gente estava tendo, assim, que esse negócio da inteligência artificial no mercado financeiro. Vou chamar ele de melancia. Você vai dizer verde por fora, eu não sou militar, não é gordo, vermelho por dentro. Gordo. Redondo e vermelho por dentro. Mas a inteligência artificial, porque uma das coisas do sistema financeiro é a concentração de renda, né? Que, tipo assim, em si não é ruim se todo mundo cresce. No capitalismo tem aquela história, todo mundo cresce junto, beleza. É melhor ser um pobre americano do que um rico na Tailândia, sei lá, entendeu? Tipo, mas quando você tem hoje inteligência artificial,
o carinha que tá, nós aqui, a gente resolve botar dinheiro na bolsa, a gente vai ganhar uma merreca ali. Mas quem tá ganhando e juntando grana é essa galera que tem essa briga, não tem? Tipo, um cara vai buscar a inteligência artificial do outro com conta. Claro, velho, olha só, é uma mentira que existe na história. Né? Não é assim, o cara pensa, eu acho que esse governo aqui vai fazer assim, então vou apostar na bolsa nessas empresas e tal. Isso é besteira, velho. Não existe esse cara que ganha dinheiro guardando 10%, 5% do salário e investindo no mercado de capital. Isso é uma mentira, velho. O cara tem uma proteção, uma diversificação, um dinheirinho para uma emergência, mas um cara ficou rico, você acha que o Rockefeller ficou rico? Lê a história dos caras nos Estados Unidos. O cara ficou rico, aquela história, tem aquela piada, né? O cara veio e falou assim, tem duas, né, versões. A primeira versão cara, peguei a primeira maçã, comprei a primeira maçã, né? Peguei uma maçã, fui lá, vendi, ganhei $4. Fui lá e comprei 2 maçãs, vendi, ganhei 8. E aí vendi 16, e aí vendi 32. O cara ficou rico? Não, aí eu conheci o prefeito. Aí, mas ganhou dinheiro vendendo a maçã, não, abriu uma construtora e tal. É o Rockefeller, essa é a história da família Rockefeller. O Rockefeller ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro assim. Nenhum cara, o Soros não ganhou dinheiro assim, o esse nível não ganhou dinheiro de dinheiro. assim. O Setúbal, veio a família Setúbal com todo. Vou me fuder no processo, mas enfim. Como é que o cara surge num governo militar? Vê se tinha Itaú na época do Getúlio. Não tinha. De repente, personagem do Itaú. Inácio Bradesco, Amador Aguiar. Mas você fala, de onde veio esse cara, né? Então, assim, a Globo, meu Deus. Assim, claro que tem um lado de empreendedorismo, mas tem uma amizade bem escolhida pra caramba, né? Então, assim, a história do mundo não é essa. As riquezas não são assim. Agora, de fato, o cara tem empreendedorismo, o cara tem uma visão, tem vários fatores, mas essa historinha do dinheirinho ali, da poupança, é uma mentira. Não é pro cara não investir em bolsa, não é isso. Mas é porque o cara vai ficar rico assim. O cara vai ficar, uma história boa. Proteger o dinheiro e tal, mas não vai ficar rico. Até porque ela funciona. Olha só, o que a bolsa deveria fazer no Brasil, ela tem motor inverso, tá? Ela é uma instituição rentista, como os bancos. Por isso que os bancos estão na bolsa. O que ela deveria fazer? Ela deveria ser o inverso. Não é o cara ficar rico investindo em bolsa. É o cara ter um negócio dele e levar para a bolsa. Aí ele tem um pequeno negócio dele e vai levar. E aí ele consegue trazer recurso e desintermediação bancária. Ele traz recurso. A bolsa brasileira é o inverso. A bolsa brasileira tem 2 corretoras que dominam, acho que, sei lá, 70%, esse é o número 3, 80% do fluxo de varejo, as 5 corretoras dominam o mercado brasileiro, e você vai ver tem 50, 60 empresas que têm o volume total de negociação. É um clubinho. E aí ela se autoalimenta. E deve ter acho que 5 milhões de pessoas na bolsa hoje, 5 milhões de trouxa que se danam para botar dinheiro em 2 corretoras e em 50 empresas. Pô, velho, o contrário, né? Tem uma história, captar dinheiro, né? Tem uma história ótima que a gente tem que contar no Quinto qualquer dia desse, que é a história que você vê aquilo ali, você nota como é que funciona a manipulação de mercado, quem é que está manipulando e quem é que não pode manipular, que é a história da GameStop. Que aconteceu lá nos Estados Unidos, e vai sair um vídeo em algum momento que a gente conta essa história. Que tem essa empresa GameStop, que ela era uma empresa de venda de jogo, de videogame, né? É uma empresa que cresceu muito por conta do modelo de negócios deles, que era, você levava um jogo usado seu lá, o jogo custava $60, os caras batiam, sei lá, 10, 15, você comprava um jogo novo e eles vendiam aquilo por um preço mais alto. Expandiu, se espalhou pelos Estados Unidos, e aí veio a internet e foda-se a GameStop. Então, Stop Game. E aí começou a cair. O que aconteceu? E era uma empresa de capital aberto, estava na bolsa. Começou a cair aquele negócio, e aí o que aconteceu? Alguns desses fundos de investimento gigantescos, dos hedge funds lá, a BlackRock, a Vanguard, o cacete, o cara falou, velho, essa empresa aqui vai quebrar, vai cair, tá ruim, não tava falida ainda, mas tava mal. Vamos terminar de matar e ganhar uma grana em cima? Então eles fizeram o short selling, né? Que é você vende, é como se o Arthur vai explicar melhor essa parada, mas você compra, você pega uma ação emprestada a um preço, né? E aí você espera, apostando que quando você devolver, ela vai estar valendo menos, né? Então, os caras fizeram um short selling, e aí as pessoas na internet viram, estão shortando a GameStop. Os caras estão apostando na queda, o valor está caindo. E agora imagina o seguinte, se você tem uma empresa que tá em queda já, e vem os tubarões todos apostando na queda dela, obviamente que o valor vai cair. Então o cara tá ganhando um dinheiro fácil, né? Ele tá falando, pô, eu tô apostando aqui, vai ganhar, eu vou ganhar.
O pessoal na internet viu e falou, galera, vamos juntar uma turma aqui, comprar essa porra e segurar. E deram Não, nó ferraram nos os caras, caras. ferraram os caras. Aí o Estado veio ó, mudou a regra do jogo. Na hora que é o povo mesmo fazendo, Muda a regra do jogo. Ô, irmão, olha só, peraí, A gente viu isso o não tempo precisa nem todo. estar tão profundamente no short seller americano, não. Veio o Jorge Paulo Lema. Um dia eu ganhei de Natal o livro, sempre que me dão um livro de Natal, eu falo assim, cara, eu falo assim, cara, eu até tenho um ato de misericórdia, assim, vou ver o que esse cara achou interessante que eu posso extrair desse livro. Eu ganhei aquele Pense Grande, que é um ato de, mais uma safadeza, um ato de tentar limpar a barra da história do cara. E é impressionante como o nego paga pau pro cara. Nossa, o cara mais rico do Brasil, inteligente. Leia o livro que ele escreveu, mas com um olhar crítico. Começa assim, não, o cara vai lá, contou garantia, aquela história, banco, não sei o quê, pá, daqui a pouco o cara quebra, mas ele viu uma oportunidade, começa a comprar a Brahma, que era de um alemão. Aí a jornalista, né, que não tem como fugir do caso, falou assim, não, realmente, aí tinha um negócio nos fundos de pensão da Brahma, e ele deu não mesmo foi a Brahma Antártica, mas era do alemão lá, ele deu um totó no cara do velhinho dono da cervejaria e deu um totó nos fundos de pensão da Brahma, lá da Antártica, sei lá cá. Quer dizer, deu um prejuízo pros caras. Mesmo assim, ele montou e juntou as duas, já cheio de totó. E aí, cara, lá pelas tantas, ele vai contando a história, quando ele vai fazer a junção para montar a Ambev, ele tem uma reunião com quem? Quem aparece na história? Tá escrito no Zé Disseu. Assim, pô, parei de ler. Falei, pô, aí o cara vem com essa história de que é um gênio, que não sei o quê. Não, precisava da aprovação do Zé Disseu. Isso aí é um ponto importante. Aí o Zé Disseu mandou comprar não sei quem. Cara, já, não. Isso é um ponto interessante. Para Ponto com essa história. achar que porque é rico é gênio. Isso é uma coisa bem... Não, aí faz nós americanos, agora 40 bi de prejuízo, mas é o gênio. Voltando pro áspero da realidade, pra gente fazer essa relação do dinheiro com a nossa vida, por exemplo, uma das coisas que sempre me incomodou foi essa coisa de associar a inteligência à riqueza. Ser rico, né? isso. Então você fala assim, nossa, mas fulano de tal, não sei o que. Tá... Ah, o cara é rico, e você? Isso define que o cara é um sujeito inteligente. Então eu queria trazer para o nosso dia a dia o quanto essa relação do dinheiro com as pessoas motiva as pessoas a quererem ser ricas, independente do bem que elas fazem. Justamente porque vai parecer que ela é bem sucedida. Ou do estudo, né? Ou do estudo. Enfim. Quantidade de gente que eu conheci que faz aula na Casa do Saber, porra, e aí, depois, eu tenho uma história só pra citar Nietzsche. Exatamente isso, Madondoca. A minha, eu não vou falar, um dia eu vou falar, um dia eu vou me libertar. Quando já mais velho, assim, né? Então, sei lá, um dia que vai que eu tenho outra cidadania, assim, Não, na escreve uma biografia. Aí deixa lá. Isso, deixa lá e pronto. Mas aí foi essa história engraçada. Ela sentou, tal, mulher do banqueiro, fez na Casa do Saber. Aí eu fui jantar e tal, conversar com ela. Na época eu morava no Rio ainda. Ela falou assim, já coroa, né? Aí virou e falou assim, descobri Nietzsche. Mudou minha vida. Eu falei, porra, velho. Lá vai. Pronto, lá vem. Aí eu perguntei, qual livro você leu do Nietzsche? Não li, eu fiz o curso na Casa do Saber. Eu falei, pô, velho, fez 2 horas de aula, 3 frases de efeito do Nietzsche, mudou a vida. Mas isso é típico da elite brasileira. Não lê o livro, alguém comenta, ela fala pra... Essa falsa aparência de inteligência justamente para justificar. Isso tá lá, né? Feira de arte no Mano, no Rio de Janeiro, acho que tem uma feira de arte lá. Cara, é um negócio que todo mundo para frente, ninguém tem a elite... porra nenhuma, mas para nossa, mas é o Vicky Muniz, Vicky Muniz. Não, então, mas é por isso que entuba, irmão, por isso que entuba qualquer coisa. Entuba qualquer coisa. Porque basta o cara falar, bom, estão falando que é legal. Não é, o cara não olha e fala assim, será que eu gosto disso mesmo? Será que é legal mesmo? Não, isso leva a uma coisa, por que o Brasil é um país em que todos esses experimentos dão certo, de todos os lados? Por causa disso, porque assim, você olha pra nossa elite e fala, porra, ter dinheiro é uma merda, cara. Não quero ser assim, não. Eu não quero ser assim, pô, o socialismo é muito melhor. É evidente, por uma questão de humanidade, você vai olhar e falar assim, cara, nem eu quero ser esse tipo de gente. Mas é normal, o pior, sabe o que é pior? Estúpida. Sabe o que é pior? Isso normalmente parte de alguém que faz parte da elite. Não, eu tô dizendo, por exemplo, eu tô falando, na minha vida, foi assim, eu comecei a me interessar por ideias de esquerda, porque eu olhava ao meu redor, só gente meio endinheirada, vivi minha vida inteira em Moema, só gente supostamente com dinheiro, que você fala, pô, pelo menos esses caras absolutamente estúpidas, mesquinhas, medíocres. Eu falo, cara, eu não quero ser isso. Como é que, onde tá o denominador comum? É o dinheiro. Você Aí a cultura tocou num midiática. ponto brilhante, hein, mesmo? Então, a cultura Tocou num midiática ponto tá brilhante. onde?
tá falando de cultura onde? Pro lado da esquerda. Então você acaba naturalmente falando, porra, Não, quem que fala de Dostoiévski? E o sem vergonha da esquerda lá? É o Alberto Dines, é o Juca Kfouri, que são pessoas também tão vazias quanto, só que eles entendem que há um pouquinho de valor na cultura, Mas, um pouquinho. mas você tem um ponto que é brilhante, porque, veja bem, você chega para uma pessoa da elite brasileira, da galera com grana, você vai a Paris, aí vem e fala assim, você não pode perder a exposição que está no Louvre. Aí você fala assim, tá, eu vou lá ver qual é a exposição. Essa aqui, aí você pergunta honestamente, cara, mas por que ela é imperdível? Por quê? Eu quero saber Não, mas quem me falou foi a fulana. Aí eu li na Folha. Aí você cara, não tem ideia. Ela tá indo lá, cara, só pelo outdoor, como é o você fetiche fala. da cultura. Só que aí, quando você conversa com um cara da esquerda, bem ou mal, pelo menos os caras não esses O cara sabe onde morou da Flaubert, antiga. o cara sabe onde o Balzac morou, entendeu? Só. Você quer um lugar legal em Paris? Vai no Café de Flore. Você fala assim, mas por quê? Por que eu vou lá? Ah, o Sartre esteve lá, não sei o que, foi ali que ele discutiu com fulano. Aí você fala, pô, cara, esse cara tem conteúdo, velho. Ele sabe pelo menos por que Eu tive um professor de sociologia tem do conteúdo. ensino médio. Então você olha e se apaixona por aquilo, você seduz por aquilo. É isso, aí você fala, pô, cara, e o cara fala, não, vai lá, não sei o quê. E aí você, de fato, ele te dá um conteúdo, mesmo os da antiga, então, que era marxista raiz, que estudava, Exato, te pô, dá uma referência cultural Você ouvir esses caras, melhor. pô, você pega toda. Eu fui Entendeu? uma vez ouvir uma palestra do Antônio Cândido, do Tudo Boris que tem Schneider, mas do consistência é Alfredo Bosa. apaixonante, né? Cara, Se o cara tem alguma consistência, é Exato. apaixonante. Pô, você pega esse Seja, cara, seja errado, um monte de coisa Não de seja um merda. cocôzão, vai vir um adubo, né, velho? Eu tinha um Vira professor adubo. de sociologia, professor de sociologia do ensino médio de escola pública, que ele era meio nerdolão assim, então, quer dizer, tudo que você passasse uma abordagem pra ele falar, dá uma olhada nisso aqui, e pedisse pra ele comentar, ele te mandava um ensaio, pô. E normalmente ele não falava tanta besteira. Sim. E o negócio. E agora, olha por outro lado, você me falando disso, eu lembrei de uma história que me deixou com raiva e me estimulou o socialismo do pequeno Luquinhas. Que foi a minha mãe, ela namorou com um cara, noivou. Sim, eu não quero decepcionar. Noivou. Todos nós Começou já Freud. careceu. Noivou Nós já flertamos com a esquerda. Mas aquilo me deu uma raiva. Ela noivou com um sujeito que, Engenheirista pra caralho. que era metido a que ser. não, o sujeito ele era engraçadão, ele era do PSOL. E os pais dele tinham alguma grana. O pai dele tinha alguma grana. A mãe dele era uma bruxa miserável e ela É o psolista clássico. casou com um cara. Só namorou bolos? Não. Não, e ela era bruxa mesmo, não Assim. não é, né, modo de dizer. E aí, essa mulher era nojenta, assim. E eu lembro que uma vez a gente tava almoçando na casa dele, e aí os caras moravam, sabe esses condomínios de casa na beira de casarão, no meio da estrada, entre Sim. uma cidade e outra, cara. E aí a gente tava lá, minha mãe acabou não tendo nada com ele por muito tempo, foi uma coisa meio rápida, foi alguns anos. E aí o que aconteceu foi, a gente tava almoçando lá, e aí eu lembro que um dia eles tinham me levado pra comer salmão, um negócio assim, eu gostei muito do salmão, falei, caramba, salmão é do né, e tal, o sashimi com salmão cru e tal. Eu gostei muito daquilo. E aí um outro dia falaram, você quer sashimi? Eu falei, tá, sashimi é aquela parada com salmão que me ofereceram, eu gostei, eu quero. Né? E aí me ofereceram era um outro peixe lá, e eu comi, eu não gostei tanto, falei, pô, gosto mais do salmão. Perguntaram o que eu achei, eu só falei, gosto mais do outro, eu não falei, tá ruim, tá merda. Aí a mulher lá do fundo, eu lembro dela gritando, ela falou, ai, ele é chique. Eu falei, pô, sou chique, legal. Não sabia. Eu tô discutindo sobre sushi. Tem um que já é bom uma gosto. comida chique, mesmo que seja sushi de pica-pau, daquele branquinho lá. E aí ela mandou, ai, ele é chique. Tem um peixe chamado pica-pau. E aí logo depois eu falei, legal, então eu sou chique, que coisa boa. Mas ele é pobre. A gente não é. Faltou o dinheiro. Falei, caralho. Cara, traumatizou. Uma criança de 9 anos que só falou gostei mais do outro. Qual é a necessidade de uma porra dessa, velho? Então, isso tá intrínseco. Aí você vê o tamanho do espírito. Esse é o Mas, nível dessa... Cara, a gente vive num mundo em que as mulheres fazem prostituição chique, OnlyFans, pra ganhar dinheiro, e faturam milhões. E por ser uma coisa que fatura milhões, não, então não é vagabunda, ela Tá só ganhando. está trabalhando. Olha, teve uma mulher que ela usou essa justificativa. Ela literalmente falou, chamaram o que ela estava fazendo de prostituição virtual, e ela falou, sabe, vocês ficam me julgando, mas eu ia ser juíza. Tava estudando para ser juíza, ia ganhar 30 mil. Sabe quanto eu ganho hoje por mês vendendo meus packs no OnlyFans? 200 mil por mês. E essa era a justificativa. Vou contar pra você então uma história rápida da questão da prostituição. A questão é justamente, desculpa, dentro da lógica dinheirista, ela tá coberta. Tá certo, tá se você coberta pensa de só Se é sobre materialmente, dinheiro, coberta. é isso aí. Não tem Mas você moral. falou da prostituição, tem uma história que é clássica,
que essa eu não posso nem falar muito perto, mas foi uma reclamação de uma senhora que já faleceu, mas casada com um cara só por causa de grana, que ela reclamou do psicanalista que tinha indicado. E a história é real, não posso dar mais detalhes, mas foi o seguinte, ela chega e reclamou que o cara foi lá falar, já estava um tempo na análise, e ela falando que estava casada com um determinado cara, mas ela estava de saco cheio, porque o cara tinha amante, que o cara pagava, mas o cara, enfim, ela gostava porque ele dava uma boa vida para ele, dava grana, só isso. E aí, num determinado momento na sessão dela de análise, ela virou pro psicanalista e falou assim, não, e eu não tenho profissão, né? Isso tem me deixado mal. E aí o cara falou, não, a senhora tá errada, a senhora tem profissão sim e é uma das mais bem pagas que eu conheço. Você dá por dinheiro, né, velho? Tá recebendo bem pra caramba. Exato. Cara, bem, hein? A questão pega esses carinhas, pega esses liberalecos e fala assim, meu amigo, a tua filha vai fazer OnlyFans. Seguindo a tua lógica, ela vai virar OnlyFans e ela tá coberta de razão. Tem mais que fazer isso mesmo. Ou vai casar com um cara programa e vai ser uma das bem remuneradas da produção. Essa bruxa velha maldita aí, ela inclusive falava, assim, não ironicamente, não, eu tô criando minha filha pra minha filha casar com um velho rico e não sei o que. Eu falei, cara, tá legal. Não, isso é mais comum do que parece. Não, mais. Isso é mais na verdade, isso é a regra quase. Quase a regra. E é triste, né? E, só que, apesar de tudo... vamos fechar. Apesar de tudo... Pula a pauta aí. Eu vou finalizar. Já falamos de Eu vou finalizar, caralho. Vamos falar de comida. Era a minha última frase, vocês atrapalharam, agora vai demorar mais. Sabe que apesar de tudo... Deixa ele falar! Apesar de tudo... Os caras tão bravos já. As pessoas... antes do almoço, gravar antes do almoço é um drama. As pessoas têm que saber, essas pessoas que fazem a filha casar com o cara rico só pela grana, que o próprio Bill Gates falou que não adianta, por mais dinheiro que você tenha, é sempre o mesmo hambúrguer. O hambúrguer mais caro do mundo vai ser sempre o mesmo para você e para o cara que tem dinheiro para pagar. Então, se você tem 10, 20 mil, 1 milhão, 1 bilhão, a felicidade não tá aí, amigo. No fundo, é isso que ele quer dizer. Então, sim, claro que você não vai buscar a pobreza só porque sim, se bem que alguns santos dizem que é importante, mas você não vai buscar só, né, quem não gosta, dinheiro é legal, você pode usá-lo com sabedoria, mas o lance é, cara, essa coisa de fazer a sua vida ser voltada, você tem que buscar a sua vocação, fazer, isso eu falo de cadeira, porque eu busquei a minha vocação, não ganhei algum dinheiro alguma época, ganhei pouco outras, já me fui muito, já me dei bem, e assim, se eu estivesse fazendo o que não é minha vocação, eu ia estar muito infeliz o tempo todo. Pelo menos alguma coisa eu sabia. Eu tô no sacrifício caminho que valeu a pena. Justamente isso. E na verdade esse é até um programa que dá pra gente fazer, dar conselhos, né? Eu acho que o conselho pra mim é esse. Você quer mudar a sociedade, não seja você o dinheirista que você acusa o outro de ser. Entendeu? Porque todo mundo é assim. Você olha as pessoas e fala, não, se você eu faço curso sobre Santo Tomás de Aquino, mas na hora, no fim das contas, não, quanto que você tá devendo aí? O que você é isso aqui? Entendeu? Cara, para de se preocupar com isso, entendeu? Seja caridoso de verdade. Você tem? Quer dar? Dá. Não quer, arruma outra coisa. Entendeu? Mas não enche o saco dos outros. É isso aí. Foi bonito, E você, Lucas? Você que já ganhou muito dinheiro nessa vida. Acho que já doou muito também, que é o nosso... Tô pra comprar o quinto elemento aí, se alguém quiser vender. Alguém quiser vender, eu pra comprar. Tenho 15 centavos aqui na minha carteira. Não, mas deve ter ficado claro o quanto o dinheiro ele tem esse aspecto do controle sobre a pessoa e sobre como ele tem donos, né? E os donos podem simplesmente deixar de permitir que você faça o que você quiser com o dinheiro que a princípio era seu. Então tem uma armadilha aí no acúmulo do dinheiro, que você acumula muito dinheiro, tirando e inclusive excluindo o lance da morte, da consciência da morte, do transcendente. Você está acumulando esse negócio para fazer o quê? Né? Porque os caras que têm mais dinheiro, normalmente eles estão comprando terras, eles têm meios de subsistência reais. Pense no que você está fazendo com esse negócio e nessas aspirações, porque tem armadilha aí, tem treta.
Mas o quê? Terminar o quê? Falar sobre dinheiro? Ah, sei lá, dá Manda um tchau beijo aí, pra cara. Xuxa, pra Não, sua tchau, mãe. eu acho que um beijo. tá tanto do tempo- programa tem que ser, tem treta aí, tem treta aí. treta aí. O cara tá tanto tempo sem fazer programa que nem lembra como acaba. né? Fazer programa eu nunca fiz. Acho que nem seria remunerado por isso, seria péssimo. Quer dizer, nem teria cliente. Mas eu terminaria pensando que sem ser hipócrita, dinheiro é ótimo, quer dizer, se você souber Exato, utilizar e se você tiver com o teu coração em Deus. Então, assim, a questão não é ter dinheiro, a questão é ser próspero. E próspero, pelo menos, né, é totalmente diferente, é não te faltar nada. Então, é você não ter falta, entendeu? Então, eu sempre digo até no correto interpretação quando a gente fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se você está com o teu coração em Deus, você tem o que você precisa, só isso. Então, esse é o ponto. Não é o que você quer, é o que você precisa. E aí, óbvio, Eu a preciso questão de uma mansão, 2 iates. Mas aí o senhor não é o teu pastor. Mas pode ser que o senhor for pastor e ele vai te dar aquilo que você precisar e talvez isso seja o que você precise para poder não estar... é, talvez. Não, mas pode ser. Mas assim, está com um coração de serviço. A gente tem que voltar a entender que a gente está a serviço de Deus. O homem aqui está a serviço, né? Não em... Até às vezes em cooperação, mas a serviço, né? Então a gente não é Deus para dizer como Deus tem que funcionar e dizer os meus desejos. Se você estiver a serviço, cara, você vai estar no lugar certo, na forma correta, e se tiver que ser rico, será. Se tiver que ser rico de outra maneira, também será. Exato. Porque Deus sabe exatamente E é o que você o falou, tamanho você de tem todas o as coisas. coração no lugar certo mesmo. Você não vai saber o que é certo, o que é errado. Quer dizer, você tem um guia ali. Você vai fazer Deus o vai que- te guiar no é. caminho certo. Fazer pra pessoa certa. É isso aí. Isso. Valeu, Obrigado. galera. Muito obrigado. Até o próximo mais. Quinto Elemento. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Se lascou, Bezerra.